Sejam bem-vindos a mais uma entrevista do Chupacana Show, onde você encontra informação com descontração. E hoje a nossa convidada é isso mesmo, a quinta mulher a sentar aqui no sofazinho do Chupacana Show. Ela que é uma pessoa que transita entre o campo, a área técnica, inovação, mentoria de pessoas, né? Engenheira agrônoma, que iniciou a sua carreira em 1987. Se eu falar alguma besteira na abertura, você fala aqui pra mim, tá? É mentora, consultora e uma das vozes mais respeitadas da bioenergia do Brasil. Em 2025, que é onde nós estamos gravando esse episódio, ela foi nomeada aí como a diretora técnica da UDOP e está aqui para contar um pouco da história pra gente, beleza? Então com vocês no sofazinho do Chupacana Show, a nossa querida Inês Janegits. Obrigado, Inês. Obrigado, João. Com muito prazer, estou sentada aqui nesse sofazinho. Pode ter certeza que muitos profissionais estão almejando sentar aqui. Então é uma honra e um prazer para mim estar aqui falando com vocês, contando um pouquinho da minha vida. Muito obrigado. Eu esqueci de pedir salva de palma atrasada. Hoje temos uma bela plateia aqui. Deixa eu te falar, Inês, eu acertei tudo que eu falei aqui, inclusive o seu sobrenome é Janegits, tá certinho? Isso. Na verdade, como é um sobrenome alemão, né, o correto falar em alemão seria Janegits. Mas assim, eu nunca falo isso porque meu nome já é muito difícil de soletrar, então eu deixo quieto. Você sabe que eu sou horrível. Você sabe um que eu... Tem um amigo nosso, não sei se você conhece aquele rapaz da Baia lá, é o Haushausen. Aí, rapaz, eu falei, Felipe, eu vou te chamar só de coisa porque o seu sobrenome não dá, não. Mas eu falei certinho, então Janegits. Na verdade, todo mundo acaba falando Janegits mesmo, mas Janegits. Então vocês aí que vão nos eventos, prestem atenção porque fica a dica aqui da Inês para você soletrar corretamente e não fazer cagada. Oi, Inês, obrigado aí. Você é a nossa quinta mulher que senta aqui no Chupacana. Eu sempre brigo com a Juliana porque não tem mais meninas aqui, depois a gente vai falar sobre isso. Mas fala aqui para mim, na abertura, eu falei que você começou a tua carreira em 1987, é isso? Tá certo? E da onde que começa? Porque essa é a primeira pergunta do Chupacana. Da onde vem a Inês? Da onde que começa? Por que foi cair no mundo da agronomia? Daí depois foi pra cana e por aí vai. Bom, a minha história começa porque eu sou descendente, né? Meus pais, né? A família dos dois lados são agropecuaristas, né? Veio da agropecuária. Já tinham veio então para Já tinha. Então a gente viveu tudo isso, né? A parte rural, o campo. Então a gente já tinha uma afinidade, já tinha vamos dizer, o DNA propriamente dito da parte agrícola, né, do agro, né. E aí eu fui crescendo, meu irmão mais velho, que é um ano e 3 meses mais velho, só que eu, o Silvio, certo. Ele fez agronomia. E ele já é agrônomo? Ele é agrônomo. Na verdade, a minha família, os 4 filhos do meu pai são agrônomos, né. São 3 do primeiro casamento, que a minha mãe faleceu muito cedo. Uhum. E depois a minha irmã, que é de outro casamento, também são todos agrônomos. Tudo atua no mercado da cadeia da bioenergia, cana-de-açúcar, todos eles, né? E então, assim, eu cresci naquele ambiente, morava em Paraguaçu Paulista, né? Passei minha vida praticamente em Paraguaçu Paulista e lá a gente tinha, né? Tem até hoje a faculdade de agronomia ESAP, né? Que no tempo ela era uma das particulares mais bem conceituadas. Dava uns palcos, Exalc, antigamente, inclusive nos jogos, tinha uma rixa. Dava, inclusive depois tinha um tempo que eles não falavam ESAP, falavam ESALP, para dizer que era ao mesmo nível, ao mesmo padrão. Mas era altamente concorrida, muito difícil. Depois foi abrindo muitas faculdades particulares no Brasil, não só de agronomia, né, de todos os cursos. E aí acabou que Paraguaçu ficou assim... normal, né? Hoje não é mais como era antes. Mas tem a faculdade ainda hoje? Existe a faculdade, né? Eles chegaram a ter a faculdade de zootecnia, administração e agronomia e trilinguê, parece, secretariado, trilinguê, uma coisa assim. Mas acabou que não vingou, né? Eu tenho uma turma que eu conheço formado lá, o Celso Salomão, que está na Bayer de lá, o Celso Albano também, que foi da Orplana, foi formado lá, o professor Centelhas, que dava aula aqui, foi formado lá. Os melhores profissionais foram formados lá, viu? Eu concordo, mas que tinha rixa antigamente, o pessoal falava que saiu uns pau. Tinha. Mas beleza, aí então você cresceu naquele meio? E aí eu cresci nesse ambiente, a agronomia era lá, e na verdade quando eu estava no 3º colegial, aliás, o meu colegial particular foi aberto justamente na época da faculdade, vinculado à faculdade, eram os mesmos professores, então eles acabavam tendo um viés agronômico dentro do curso do colegial, né, que abriu na época. E aí, quando eu fui prestar vestibular, é engraçada a minha história, porque eu prestei
fisioterapia, eu prestei nutrição, eu prestei fonoaudiologia, jornalismo, psicologia e agronomia. Vai vendo. Porque eu não tinha certeza que eu queria agronomia naquela época, né? E a gente não tinha naquela época, vamos falar assim, a facilidade de informação que nós temos hoje para você definir o que é realmente um curso, no que ele pode ser abrangente, né? Enfim. Aí eu acabei prestando tudo e passei... Aí você foi para agronomia, que já é eclético pra porra também. E eu passei em tudo, na verdade. Eu só não passei em fonoaudiologia, porque era FUVEST, eu passei na primeira fase, segunda não consegui. E aí era para mim ficar na agronomia. Eu falei, bom, eu vou fazer agronomia, né, ver se eu gosto. E eu me apaixonei, porque era algo que acho que já estava dentro de mim, já fazia parte da minha vida, da minha história, do meu contexto, né? E durante a minha faculdade de agronomia, como Paraguaçu Paulista é uma cidade que tem usinas em volta, né? Tem a Cocal, tinha na época hoje que a Sapar, que era para álcool, tinha Zilor, então eu... Aquela que é da raiz do Zé lá, que é a Terenas, que teria lá também, Agroterenas, né? Mas a Agroterenas, ela era Maracaí, hoje, né? A Maracaí. Que era com o Rezende Barbosa certo. e tudo, né? Tinha Maracaí e tinha Nova América, que era tudo um grupo só, né? E eles continuaram com a parte agrícola. Então, durante a minha faculdade, eu fazia estágio nas usinas, né? A Cocal aqui eu mais ia, porque era mais fácil, mais prático, né? E eles davam oportunidade, naquela época não tinha hoje todo esse contexto de legislação, né? Que precisa ter, o estagiário precisa estar, tipo, registrado, enfim, tudo aquilo que... Não, antigamente era mais tranquilo as coisas. Então, eu tinha férias, eu tinha, tipo assim, feriado, eu já estava lá na usina. E aí eu fiquei encantada com o dinamismo, porque a usina é um ambiente muito dinâmico, né? E fazia estágio no laboratório da faculdade, naquela época era de produção de cotésia. Então eu estava folgada, eu ia lá, eles gostavam, porque era uma mão de obra mais ajudando. E aí, antes de eu me formar, em maio mesmo, né, que eu, durante a faculdade, em maio mesmo a Cocal me convidou para trabalhar lá, iniciar, né, criar o projeto da experimentação, que não tinha, né, a Cocal era pequena ainda naquela época, moía acho que 1 milhão por aí, e talvez nem 1 milhão. E aí eu fui convidada por eles me conheciam muito. Mas já era dos Garbs lá tudo? Já, não era o Marcos já era o Marcos Vira, já estava lá. Na verdade eles estavam começando, né, porque a Cocal ela iniciou em 84, a primeira moagem, e eu entrei lá, 82, perdão, e eu entrei lá em 87. Eu comecei em maio e eu me formei em dezembro. Entendi. Porque no último ano eu já tinha feito todas as matérias que chamava de bloco. E aí só faltava as 4 básicas. Então eu tinha pouca aula durante o dia. Ia pra lá. E aí eles me convidaram, né? Porque eu queria montar um negócio. Daí veio aquela história. Eu fui atrás deles para alugar um espaço na cidade para montar alguma coisa para mim trabalhar. E eles falaram, tá vendo? Por isso que não dá certo mulher fazer agronomia. Primeira oportunidade que ela tem, ela vai fazer outra coisa. Eu falei, epa, quem que vai dar emprego para mim aí, ó? 4 vezes, eu tenho aula aí 2, 3 vezes na semana, quem que vai dar emprego salteado para mim de agronomia? Ninguém. Passou uns dias, eles me chamaram, convidaram, você quer trabalhar? Você vai trabalhar? Eu falei, nossa, super quero, né? E a gente tinha uma amizade, porque nós éramos vizinhos de muro, meu pai, vizinho, casa de muro mesmo, então a gente tinha uma amizade também, além né, de tudo isso. E aí eu comecei em maio de 87, entrei com a parte de experimentação, e não existia experimentação lá, então, mas eu tive muito apoio de muitos profissionais, VIT, muita gente, o pessoal da UFSCar, me ajudaram muito. E aí devagar eu fui assumindo mais coisas lá dentro, né? A parte de viveiro, naquela época fazia o tratamento térmico, variedades, e fui mostrando meu trabalho. E como eu gostava muito, então, qualquer momento que eu tinha oportunidade, que eu não tinha aula, que era férias, eu estava lá dentro. Porque eu queria aprender. Entendi. E os encarregados naquela época passavam a me pegar tipo 4, 4h30 da manhã. Porque naquela época o pessoal ia muito cedo para a usina, mas muito mesmo, né? Então eu acompanhava, adorava essa dinâmica. Que legal. E aí quando chegou no final do ano, foi minha formatura. E aí eu falei, e agora, será que eu vou continuar ou não, né? Daí eles gostaram do meu trabalho, acharam que eu estava me dedicando. E me deram a oportunidade. Daí eu já iniciei minha carreira na Cocal. Que bacana. Um beijo para a turma da Cocal. Diga-se de passagem, certo? Mas antes da gente até dar sequência, daí como é que foi a tua carreira? Porque dentro da Cocal você entrou nessa e foi diretor agrícola lá dentro, gerente agrícola. Sim. Mas antes de eu chegar nesse par da história, para eu não me perder no meu raciocínio, porque eu sou meio disléxico em alguns determinados momentos aqui. Até então, até ter a oportunidade da Cocal lá, final de 1987 que você firmou,
você já conhecia a cana, a tua família produzia cana ou não? Porque você falou que era do ramo. E outro ponto, aí quando você entrou, você foi com a parte de experimentação, mas você falou do laboratório de contexto. Mas aí você entrou para mexer com o quê? Variedade, várias coisas ou tinha alguma experimentação específica? Não. Na verdade, eu entrei para mexer com experimentação, viveiro de muda, variedades. Não tinha específico. Era um céu aberto, porque pensa, produzir cana no oeste de São Paulo, naquele solo, né, ambientes desfavoráveis, vamos falar assim. Não tinha ainda tecnologia. A Cocal nasceu na época, como todas lá na região, na época do Proálcool, né? Então, assim, não tinha tecnologia, não tinha experimentação. Então, era um céu aberto tanto para pesquisa, tanto que a Exalc, que o pessoal fazia bastante coisa lá, o Unesp, como para as usinas, para um profissional que entrasse e quisesse, vamos falar assim, explorar tudo que poderia ter para desenvolver mesmo, para ser competitivo no mercado. Variedades, tinha NA, IAC 52-150 e 1143 só. E todas elas tinham seus defeitos, né, claro. E tinha que buscar alternativa. Então, a gente tinha que montar experimentação de variedade, de espaçamento, adubação, fosfatagem. Naquela época não era comum usar gesso, fosfato, nada disso. Então, a gente foi criando isso aí. E até porque, na época, também todos esses insumos eram muito caros. O gesso, na verdade, era de graça. A gente pagava só o frete, né? Depois que eles entenderam que era uma oportunidade, aí começaram a cobrar. Mas no início não cobrava o insumo, só o frete, né? Entendi. Então eu fui para fazer experimentação de tudo, né? E é claro que também eu era demandada pela diretoria do que eles gostariam que eu desenvolvesse lá, né? Bacana. Mas você já tinha trabalhado com cana antes ou não? Não. A única cana que meu pai tinha na propriedade era para dar pro gado mesmo, né? Pro gasto que a gente fala, né? Para silagem, assim. Então não tinha, até porque a região, ela não era de canavieira, de cana, né? Grão, tinha a Nova América, Maracaí, que era mais velhas, mas eles estavam também numa região do solo um pouco melhor, né? Um solo de ambiente de produção melhor. E naqueles solos, né? Vamos falar de ambiente fraco, não tinha. O que se produzia lá? Pasto. Entendi. Muito tempo atrás teve algodão, mas não foi do meu tempo. Então era pastos degradados, né, sem muitos cuidados, e foi essa área que houve a expansão da cana. Entendi. Falando nisso, deixa eu fazer um jabá aqui. Ela falou da Nova América. O último episódio que saiu de entrevista antes do dela, que vai sair, foi do seu Zé Roberto, certo? Resenha de Barbosa, não tô ficando louco? Hã? Só Roberto. Onde que eu tirei Zé? Não sei. O seu Roberto Rezende Barbosa, que a gente gravou lá na Nova América, ficou sensacional. Dá uma olhada lá na playlist do Chupacana, etc, pra gente colocar, tá? Pra você dar uma olhada aí, que é uma história bacana. Ô Inês, aí você entrou lá na parte de experimentação e foi galgando lá. Daí como é que foi a tua história dentro da Cocal? Aí dentro da Cocal eu fui absorvendo cada vez mais, né? Fui crescendo, vamos dizer, na horizontal, né? E aí tinha os cargos de encarregado, depois de supervisor, então eu assumi preparo de solo, fui assumindo tratos culturais, colheita, planejamento, que era meu forte, sempre foi meu forte planejamento, gostava muito de planejamento e toda a recomendação técnica, né? Então eu permeava por todas as áreas e fui assumindo, até arrendamento, topografia, todas essas coisas eu acabei fazendo parte do contexto, todo o processo produtivo, né? E isso em quantos anos, vamos colocar assim, de carreira dentro da Cocal ali? Foram 19 anos. 19 anos? 19 anos. E fala um trem aqui pra mim, você, mulher, né? Juliana, como eu disse na abertura aqui, que ela sempre me cobra de não trazer... 19 anos a primeira fase, tá? Depois tem a segunda. Tem a segunda? Depois a gente continua a história aí. Até assim, eu não sabia, eu achei que você... Não, então peraí, vamos acabar a história, porque eu quero saber como é que é mandar num monte de homem aí, principalmente naquela época que era um trem mais machista, e assim, não tem muito mulheres da sua faixa etária, como a gente colocou aqui nos bastidores. Então, daí você faz um chimichurri aí desses assuntos que eu falei pra você. Então tá, então vamos fazer um bem bolado aqui da conversa. Vamos aproveitar e colocar um pouco de pimenta na conversa aqui, falando um pouco da mulherada, né? Eu gosto disso. Né? Tá vendo? Então, poucas mulheres sabem disso. Na época que a gente escolhia fazer agronomia, eles viravam, tinha um paradigma, né? Que eles diziam assim, você quer ser agrônoma ou você quer ser bonita? Então já começava que a mulher agrônoma é feia. Então vai vendo, né? Já tinha todo esse contexto. Mas, assim, naquela época praticamente 10% da minha sala era mulher, né?
e a maioria não atuaram especificamente em um serviço um pouco mais bruto mesmo, mais campo, né? Atuaram mais no laboratório, em outras atividades, porque a agronomia é extremamente aberta, né? Hoje é mais ainda, né? E assim, dentro da faculdade a gente já sabia que eram poucas mulheres, a gente já tinha que desenvolver uma postura, porque eu acho que o mais importante para a mulher estar dentro do meio e ser respeitada é ela desenvolver uma postura. Tem que ser diferenciado? Tem que ser uma postura diferenciada. Você tem que saber que você está num universo que são com característica de DNA, de hormônios, tudo diferente. Então, não adianta você achar que você vai ficar tão à vontade como se estivesse num grupo de mulheres, porque são características diferentes, são pensamentos diferentes, a gente tem que entender isso, né? E naquela época muito mais ainda do que hoje. Hoje está muito mais eclético, muito mais aberto, a gente, né, tem aí todas as formas... Esse tipo de piada que você falou aí nem pode fazer mais. Pois é, hoje a gente tem todas as formas de sexualidade, né, e tá tudo bem. Só que naquela época era um pouco mais assim, a gente tinha que se preservar um pouco mais e desenvolver uma postura comportamental, que eu acho que isso que era o mais importante na época, né? E uma coisa que eu aprendi, sabe, João, é que a mulher ela não tem que se comparar com o homem, se equiparar com o homem. A mulher ela tem que respeitar quais são os limites dela e respeitar quais são, vamos dizer assim, aquelas habilidades que os homens têm por alguma razão, né? E tem uma série de fatores que a gente poderia citar aí, porque que o homem e a mulher têm alguns, vamos falar assim, habilidades diferentes. Então, partindo do pressuposto que as mulheres têm algumas habilidades que normalmente, não quer dizer que é regra, mas normalmente ela pode ser destacada em relação aos homens, né? Dentro do campo de trabalho, dentro do ambiente de trabalho, a gente tem que, vamos lá, focar e desenvolver mesmo. Pegue o seu ponto forte e desenvolva. Claro que, é claro, né, João, que a gente tem as deficiências, a gente não vai nunca deixar as deficiências no vermelho. A gente não pode ser lembrado como, aquela pessoa é ruim nisso, né? A gente tem que ser lembrado assim, aquela pessoa é boa naquilo. Se a gente tem as deficiências, ninguém vai lembrar. Você deixa meio que no... Eu falo que tem um sinal vermelho, verde e amarelo. Você deixa meio que no amarelo. Sai do vermelho, deixa no amarelo, tudo bem. E tá tudo bem. E intensifica aquilo que você tem de potencial, que é o verde. Então a mulher, ela tem que lidar com a situação de não competir com o homem. Não precisa competir. A mulher, ela tem o espaço dela e o homem tem o espaço dele. Agora, é claro que qualquer profissional, tanto o homem como a mulher, tem que se qualificar, tem que se dedicar, tem que estudar, né? Tem que se empenhar. Tem as renúncias, né, que a gente chama, não é escolha, são renúncias, porque a partir do momento que você escolhe um caminho, você deixa outros. Então, a mulher tem sim um espaço dela dentro do ambiente de trabalho. E quando você fez essa pergunta aí, como é que era lidar com esse monte de homens, cavalo, né, de cavalo? É claro que teve algumas situações que as pessoas talvez não aceitaram tanto, tal. Mas aí vem muito assim da sua habilidade de lidar com aquela situação. E eu sempre brinco, né, que com os homens a gente não manda. Se quiser mandar, perdeu o jogo. Tem que administrar. Então a gente tem que aprender a administrar como lidar com os homens, principalmente no ambiente de trabalho que tem a hierarquia, né? Quando você está às vezes num relacionamento pessoal, de amigo ou de cônjuge, alguma coisa, você está de igual para igual, vamos dizer assim, né? Mas quando a gente está no ambiente de trabalho, tem também a hierarquia, né? Então a gente tem que saber lidar com essa questão aí de como administrar tudo isso aí, né? Tudo bem. É isso. Então, mas não era só no coice, então? Você ia do jeitinho e tal? Sim, muito mais no jeitinho, né? Do que no autoritarismo mesmo. O autoritarismo não funciona para ninguém, né? Então, poder, quero dizer, né, no empoderamento ali de dizer eu que mando, eu sou agrônoma, eu sou isso assado. E é muito bacana que quando eu comecei a trabalhar, eu saí cru, todo mundo sai cru da faculdade. Por mais que eu fazia estágio, eu saí cru. Não, você acha que você não sabe porra nenhuma, você estudei 5 anos, você não sei nada. Eu saí cru, né? Então lá você tinha que aprender tudo. E se você não tiver humildade, as pessoas não vão te ensinar, não vão abrir, não vão te alertar. Então, assim, eu fui por essa linha de humildade, de respeito, né? De compartilhamento. E assim, tipo, eu comia marmita na roça com o pessoal. Uma porque era gostoso, outra porque era legal compartilhar. Para eles sentirem que eu era uma da equipe, não
a gestora que... Mas eu tenho certeza que tinha os engraçadinhos que mandavam uns chavecos pro seu lado, não tinha não? Sempre tem uns tontos. Falar bem a verdade pra você, não tinha tantos não, sabe por quê? Primeiro que naquela época ou não tinha rede social também, não tinha muito WhatsApp, essas coisas que a pessoa, ela dá um passo, depois dá outro, né? E no campo, assim, eu sempre tentei ter uma postura um pouco mais séria, né? Um pouco mais fechada em relação a brincadeiras, essas coisas, para não deixar as pessoas se adentrarem. Deve ter tido, lógico, não só no mundo de trabalho, também na vida social tinha. E, por exemplo, eu ia muito em eventos, né? E você imagina o quanto de homem que tinha nesses eventos e tinha só a Inês lá praticamente. Muitos eventos só tinha eu de mulher. Mas eu sabia, eu sempre gostei de tomar uma cerveja, um uísque, né? Mas eu sabia qual era o meu momento, meu time de parar e subir pro meu quarto. Eu sabia também, fui aprendendo, né? Eu tive que aprender, não é porque eu não sabia, eu fui aprendendo qual que era talvez o termômetro de eu perceber que tinha alguém, né? Alguma pessoa querendo fazer uma graça ou querendo, tipo, ultrapassar o sinal vermelho mesmo, né? Então, eu sempre fui meio sutil nessa parte, assim, eu meio que saía fora e falava, bom, deixa eu subir que é o meu momento. Certo, Juliana? Você sabia que hoje, a Inês falou da agronomia, né? A piada que eu vi, não na minha época, do pessoal mais velho, que era navio, pegando a sua piada tosca que você falou você quer ser agrônomo, é navio pirata, era só homem e canhão que tinha lá dentro. Vou falar pra você, na minha época já, que não é tão novo assim, né, tão distante, faz 15 anos, esse ano faz 15 anos que eu estou formado. Naquela época já era mais ou menos metade. Metade que entrava era mulher e metade homem. Hoje entra mais mulher na agronomia do que homem. Negócio fantástico. Olha assim, que coisa interessante, né? Você vai ver daqui uns 20 anos Chupa Cana Show, nós só vai trazer mulher nessa bosta aqui. Certo? Muito bem. Tchau, Glauber. Glauber tá saindo do estúdio agora, quietinho, sem fazer barulho. Tchau, um abraço. Já acabou a sexta-feira, né, filho? Tá na hora. Pô, pena que ela tem que ir dirigindo, ela gosta de uísque, mas vamos ter que marcar uma próxima daqui uns tempos. Você vem aqui pra gente tomar uma aqui. Mas não precisa ser só entrevista, você pode me convidar, eu venho aqui. Claro, porra. A gente se tromba nos eventos, eu não sabia, eu vou te dar um uísque de presente. Tá bom, obrigada. E uma pinga, que daqui a pouco eu vou tomar um gole aqui, ó. Vale a pena chupar de novo aqui, ó. Propaganda aqui, Juliana, fazendo uma gentileza. Bom, formou, tava na Cocal, parte de experimentação, foi galgando, chegou lá na parte já de diretoria agrícola nessa primeira passagem ou não? Não, nessa primeira passagem não. Você chegou até onde na primeira passagem, aí você saiu e voltou, como é que foi? Isso. Eu me formei aos 21 anos, né? Então aos 21 anos bem nova. Eu já comecei a atuar e aí eu trabalhei por 19 anos lá, foi fantástico, assim, porque imagina naquela época a oportunidade que a Cocal me deu, eu sou eternamente grata pelo aprendizado. Inclusive, assim, o que eu tiro muito chapéu para eles, que imagino o tanto de vezes que eu errei e eles entendiam meus erros, né? Porque, assim, era fácil crucificar, falar assim, ó, é uma mulher, por isso que erra mesmo e tal. Mas, assim, devo ter acertado muito mais, né, para ter ficado lá todo esse tempo. E naquela época, foi a época dos Greenfield, né, onde o mercado cresceu, os grandes grupos cresceram. E aí começou aquela movimentação, né, de dinamismo do mercado de trabalho. E a Cocal, naquela época, ela não tinha o cargo de gerente. Ela parava em supervisor e os supervisores respondiam direto para a diretoria. Muitas vezes tinha algum diretor executivo de fora, às vezes ficava um tempo, depois voltava de novo os acionistas como diretores. Eles trabalhavam com um esquema muito bacana que chamava de comitê, era o comitê agrícola, comitê industrial, administrativo. Tem isso até hoje na Cocal, se eu não me engano. Deve ter, porque foi uma coisa que deu muito certo. De um deles. Tem até hoje. E esse comitê começou porque na época o Bira, que era o diretor administrativo financeiro, e o Marcos era agrícola. Ele queria entender como é que funcionava o agrícola. E aí ele foi criado esse comitê onde ele participava das decisões. Então ali a gente levava grandes decisões para ser tomada em relação à área agrícola. E funcionou muito bem, implantou em todas as áreas. Depois, então, era assim que funcionava. Esse comitê respondia direto para a diretoria. E o Greenfield começou, né? E como eu saía bastante, eles me davam bastante oportunidade para sair no mercado, dar palestra. E eu fiquei mais conhecida, até porque eu falo assim, todo mundo fala assim, eu lembro de você. Eu falo, gente, eu era quase que a única do setor, né, no mercado. Então era fácil as pessoas lembrarem de mim como mulher dentro do setor, da cadeia energética, né, bioenergética.
E aí foi onde surgiu as grandes oportunidades e eu também me questionava, eu falava assim, gente, porque a geração anterior, que é a X, a Y, talvez a minha geração, era uma geração que ficava muito tempo no emprego, né? Era muito grato por aquilo, não mudava eternamente. E a próxima geração que eu peguei essa transição já era uma geração que buscava outros tipos, tipo qualidade de vida, buscava um crescimento, porque a primeira geração era assim, uma segurança para a família, uma segurança financeira. E eu peguei essa fase transitória já de uma outra geração buscando se posicionar, ter opinião, enfim, uma geração já diferente da anterior. E aí foi quando surgiu os Greenfields e eu comecei a receber propostas e foi bacana na época porque eu recebi bastante proposta para ir. Puta, que massagem no ego, sobretudo. Nossa, foi uma delícia, né? E a Cocal não tinha o cargo de gerente. E meus amigos na época, que era Júlio Campanhão, era Cássio, era tudo esse pessoal, o Jaiminho Stupiello. Cássio Pagiaro? Isso, o Jaiminho Stupiello. Tudo esse povo me deu muito apoio, eles me ajudaram muito. O Jaiminho tá pintando o cabelo, viu? Ai, olha, foi muitas pessoas, se eu for citar aqui, mas assim, foram muitos que me ajudaram, porque a Cocal era pequena e as empresas que eles trabalhavam eram grandes perto, né? Então eu ligava, pedia muita ajuda, muita informação, tipo, visitar, eles me ajudaram muito e nunca assim, por eu ser mulher, jamais, eles me apoiavam nos eventos, em tudo. E aí eu falei, nossa, meus amigos todos viraram gerente e eu tô aqui, não virei, eu tô supervisora ainda. Mas eu falei, o mercado estava aberto, começou a fazer proposta e eu fui. E aí, dentre as que estavam, né, em alta, era na época a Cosan. E como a Cosan tinha recém montado o polo de Araçatuba, que era uma região totalmente diferente, né, da que eles estavam acostumados a atuar. Então tinha Deste Vale, a Univale, a Gasa. Eles tinham adquirido a Gasa e no momento que eu entrei eles tinham adquirido a Mundial. Eram 4 unidades. Vou pegar um papelzinho. E aí, fica à vontade. E aí eles me convidaram, foi lá que eu escolhi para ser gerente regional do polo de Araçatuba. E foi quando eu me mudei para Araçatuba, levei meus filhos. Na verdade foi combinado com o meu ex-marido, o pai dos meus filhos, que eu iria, porque eu fui mais ou menos assim em fevereiro, era época de carnaval. Eu ficaria até julho. E depois a gente decidiria o que faria com as crianças, né? Certo. Mas não deu certo esse combinado. Eu fiquei uma semana lá enlouquecida, sem meus filhos. Eu falei, sem não, as crias perto. Eu falei, não, nossa, eu peço as contas, volto para trás. Mas e eles fico... eram novos nessa época? O Gutinho tinha 7 para 8 anos, a Rafaela 5 para 6, era tudo criança. Falei, jamais. Eu fiquei uma semana lá sem eles, aí já arrumei casa, tudo, e na outra semana já resolvi mudar. Falei, olha, não dá, ou eu para um lado ou para o outro. Ou eu saio ou eu... Eu não consigo renunciar meus filhos jamais, assim, de ficar longe deles, esperar até julho para fazer alguma mudança escolar, alguma coisa. Bom, enfim, fui para lá e foi bacana porque o que eu entendo que na época agregou para eles terem me convidado para ir para lá era porque eu vivia o oeste de São Paulo, né? Minha experiência toda era no oeste de São Paulo, que era uma característica agronomicamente falando parecido com Araçatuba. Então eu morei em Araçatuba mais ou menos um ano e meio que eu fiquei lá. E aprendi muito, porque eu queria muito aprender como que funcionava o mundo corporativo, né? E a Cosan era uma empresa que, puxa vida, era um espetáculo, e é até hoje, né? Claro, era um espetáculo de exemplo em relação a isso. E eu cheguei lá, fiquei, assim, admirada com a facilidade, com a parte que eles implementavam a governança deles dentro da organização que, tipo, acabou de adquirir. Eu peguei a implementação, a transição da Mundial na época, né? Então eu fiquei encantada com tudo aquilo. Eu falei, como que consegue, né, fazer essa gestão toda, esse controle todo? E foi muito bacana. Eu passei um ano e meio lá. Eu fui contratada na época pelo Rodolfo. E... Ele tá pra vir aqui, nós estamos namorando. Então chama ele. Ele é um cara também. Foi um cara também, assim, que me ensinou muita coisa, aprendi muito. Fala lá pra ele vir. Vou marcar aqui, ó. Então, o Rodolfo, né? Ele é um cara, assim, entende muito, muito objetivo, muito claro. Gostei muito da forma dele trabalhar e diretor é esse perfil, né? E eu fiquei um ano e meio lá. E nesse inteirinho, a Cocal já estava se preparando para abrir a segunda unidade, que era na Arandiba. E aí, nesse inteirinho, eles me convidaram para voltar como diretora. E a hora que, quando eles me convidaram, né? Eu falei, bom, mas... será que eles querem que eu volte? Né? E me convidaram para diretora. Eu falei, nossa, foi uma honra para mim, né, voltar para o lugar que eu aprendi tudo que eu tinha até então de bagagem e numa função que para mim era fantástica, né?
E é claro, toda primeira vez que você faz uma função é um aprendizado, né? Então foi um aprendizado muito bacana, a oportunidade que eu tive. Eu fui para lá numa época bastante assim, que exigia bastante desafio, tinha muito desafio, né? Que era implementar uma unidade nova. E todos os órgãos, fiscalizadores, tudo que você imagina para o lado também foi uma época que teve muita movimentação de CUT, aquelas deve coisas. Ser uma bucha do cacete também. E aí os holofotes de toda a região virou, né? Para a unidade nova que está sendo instalada, na questão de trabalhista, tudo aquilo que vocês já conhecem. Então foi um aprendizado muito bacana que eu tive, muito bom. Isso até hoje, assim, agrega demais, né? Toda a história que eu tive lá e mais essa passagem, né? E aí eu fiquei mais 8 anos ali, como então diretora agrícola. Tá aqui o Felipe colocou. Então, de 87 a 2006 foi a sua passagem. Aí saiu, bateu lá na Cosan como gerente, ficou 2 anos e depois voltou a sair em 2015. Exatamente, voltei. Muito legal. Inclusive, o Felipe me falou que tem uma história aqui da Cocal, tô vendo nas minhas colas aqui, Felipão. E tem um caso que você estava já como diretora, um evento no Uruguai. Que história que é essa daí que ele me falou? Nossa, essa é história de mico, viu? Não, eu vou mas contar, aqui mas é chupa eu vou cana contar show, porque é assim, ótimo. a gente tem que contar as coisas que a gente... É lógico, senão a turma só acha que os caras que vêm aqui é tudo super poderoso. A gente faz cagada pra caralho certinho, também, mas não é, né? Tem um monte de coisa nos bastidores, claro. né? Então, quando eu estava na Cocal na função de diretora, né, obviamente o diretor já frequenta menos eventos, né? E assim, é mais restrito, né? Quais são... Você tem que escolher, você tem que escolher mais, assim, aquilo que você vai, tem que realmente valer a pena. E a gente também estava naquele momento, né, de implantação, né, de Narandiba, então demandava muita coisa acontecendo. E aí eu fiquei bastante restrita para sair, porque eu sabia que ia fazer falta eu estar lá por conta das atribuições que eu tinha. Mas aí apareceu essa oportunidade de ir para o Uruguai, e era um evento, eu não me lembro exatamente se foi BASF, Bayer, o Dupont, não lembro, eu sei que era um evento muito bom, e onde também era um público mais seleto, que era super importante o network também. A gente precisava sair para saber o que estava acontecendo, porque era muito menos, tinha muito menos informação do que hoje, né? As coisas estão mais disponíveis. E aí, né, eu planejei a minha ida para o Uruguai, né, nesse evento, conversei com a diretoria, né, os acionistas, e é claro, né, me organizei inteira, e sabe como que é mulher, né? Já fui pensando, fui pesquisando, né, negócio de roupa, como que ia estar lá, se ia estar frio, tá calor, tal. E deixei extremamente organizada a questão dos filhos, né? Que meus filhos eram adolescentes nessa época, e tudo certinho. Quando chegou o dia, eu peguei o carro e fui para São Paulo. Naquela época não tinha voos que fazia bastante logística, né? Era tudo mais difícil. Então, fui para São Paulo, ia pegar o voo lá em Guarulhos. Em Guarulhos, exatamente, que eram os voos internacionais que saíam de lá. E fui para São Paulo. Tranquila, né? E não tinha... Molecada já tudo certo, a molecada tudo organizado lá com as pessoas que, né, eu tinha que dar todo o apoio. E fui linda, maravilhosa. Falei, tô indo para o Uruguai, não conheço o Uruguai também, vou aproveitar o único agradável e tô indo. Feliz da vida. Cheguei lá no aeroporto, naquela época a gente não fazia check-in online, você tinha que dirigir ao balcão. Normalmente, quando tinha essas viagens, tinha uma fila enorme, né, nos balcões. E você chegava, geralmente, já tinha um povo lá, né, de outras usinas, tinha o pessoal da empresa que estava organizando o evento, dando ali um apoio, um suporte, carregando sua mala e tal, fazendo oba-oba ali. E aí eu cheguei, eu não vi ninguém, estava vazio, o saguão vazio do aeroporto. Olhei assim e falei, gente... Fudeu. Falei, não, eu fiquei assim, não, falei, cadê o povo? Será que... Não, falei, não é possível, né? Eu falei, eu vou, acho que eu cheguei muito cedo, né? Porque eu sempre gosto de chegar um pouco mais cedo nas coisas e tal. E aí cheguei mais cedo, entrei na fila, fiquei lá, fui, não conhecia ninguém, não vi ninguém. Eu falei, caramba, né? Quando eu cheguei no balcão lá da atendente da companhia aérea, e naquela época a gente não tinha as coisas no celular, que você levava, né, o QR Code, você ia com papel imprimido, que lá tinha o código da viagem, e eu tava com aquela pastinha com o papel imprimido do voo e também do hotel onde ia me hospedar lá em Montevidéu. Era Montevidéu. E aí, a hora que eu debrucei, vai vendo.
A mulher virou, falou para mim, falou assim, a atendente falou assim, olha, essa passagem foi comprada, mas ela tá vencida há 1 semana. Você errou a data. Rapaz, pensa o carão, o mico. Aí caiu minha ficha, eu falei, por isso que não tem ninguém aqui, cara. Eu não sabia se eu chorava, se eu ria, se eu me enforcava. Eu errei 1 semana, exatamente. Mas também o fila da puta da empresa pra ligar pra ela, pra falar que você errou 1 semana. Vai vendo, vai vendo. Hoje você recebe toda hora ali, né? As companhias aéreas te passando no celular, passando no WhatsApp pra você fazer o check-in, lá. Mas enfim, 1 semana depois. Não. E aí, como é que eu fazia, gente, pra contar pros outros que eu tinha passado esse mico, né? Aí, o Durek, atendente do balcão, ela ficou insistindo, dizendo assim, não, eu consigo alocar você no voo de hoje. Não sabia nem se estava tendo uma visita. Rapaz, e falava assim pra mim, vai vendo. Ela falava assim, e também o hotel, com certeza, a gente consegue te ajudar. Eu falei, moça, você não tá entendendo. Calma, você não tá entendendo, eu tinha um evento. Ela, não, mas a gente consegue. Eu falei, tinha um evento, foi 1 semana atrás. Eu não vou mais viajar. Sabe aquele balde de água fria na sua cabeça? Que vergonha! Que merda! E a vergonha, João? A vergonha, ué. Ó, aí eu tive que avisar a minha família que eu não ia. E por que você não vai? Porque eu fiz errado. E avisar os acionistas do mico, né? Como que pode uma diretora errar 1 semana na agenda? E tinha uma pessoa lá que fazia recepção da área agrícola que também dava esse suporte pra gente, né? Da diretoria. E ela cuidava da minha agenda, só que com certeza eu passei para ela errado a data e ficou na minha agenda errado e eu cometi esse mico, João. Não, mas peraí. E eu nunca mais esqueci, De toda essa história aí, ruim também não. Pô, os caras da empresa, pô, a gente convidou a Inês, emitiu passagem no nome dela e o caralho, não sei o quê. Cadê a Inês? Não tá chegando. Cadê a Inês? Tinha celular na época, obviamente. Não deve fazer eu acho que tinha, porque deve ter sido em 2010, por aí. Porra, já então, tinha tava celular. Formando, eu tinha um TES lá, lógico que tinha. Deve ter os sido caras mais nem pra te ligar, falaram, emitimos passagem, aconteceu alguma coisa, você morreu, bateu o carro, eu não quero também saber. Pois eu acho que ligaram confirmando, eu falei que eu ia, mas aí depois passou. Rapaz, eu fiquei assim, sabe? Eu falei, gente, olha o mico. Não, mas a errada era eu não podia nem reclamar, né? Não, eu achei que você ia falar que você não. Errou todo mundo aí. Eu achei que você ia falar que você esqueceu o documento, fudeu, não ia dar pra embarcar, mas não, você só errou 1 semana, tranquilo, Juliana. 1 semana só, né? E era tão difícil sair, a oportunidade que eu tive, eu queimei, vamos falar assim, né? Muito bom. Cagadas acontecem, por isso que a gente agora vai lá e confere tudo. Eu confiro umas 10 vezes o documento antes de sair. Eu comecei a ser mais caprichosa também com isso, não deixar só minha agenda por conta das pessoas, eu também conferi. Mas que você tem que mandar um abraço para a empresa que convidou você para falar depois de 1 semana que você estava viva. Eu vou lembrar qual foi a empresa, viu? Fala que eu não carrego mágoa, viu, João? Não, eu também não, mas nós zoamos os caras aqui também. Deve ter quebrado a empresa de turismo que fez isso também. Muito bem. Voltando então na questão profissional, deixa eu voltar aqui na minha lei do tempo que eu me perco nas coisas. Você quer um café? Super quero, sou cafeteira. Felipão, um café, por favor, para a nossa cara Inês e uma gelada para mim, por gentileza, e os nossos meninos vão entrar aqui. Cocal, saí Cozan, voltei Cocal e depois aí você ficou quanto tempo? Eu fiquei... 8 anos, é isso? Mais ou menos? Não. Aonde você fala 2007 depois? a 2015. Aí isso, você saiu em 2015, anos. daí você foi... Nesse momento eu saí da Cocal, na verdade teve toda uma transição, onde eles criaram os conselhos de acionista e tal, e ficou uma diretoria só agrícola, aí eu saí. E aí eu montei uma empresa de transporte de cana. Puta que pariu, vai vendo onde fui me meter. Ela só me surpreende. Juliana, você não tem noção a bucha que é mexer com transporte de cana. Era uma bucha, mas assim, como eu vivi muito essa parte de terceiro, prestação de serviço, eu achei uma grande oportunidade, e de fato foi. E naquele momento eu tinha também me separado, naquela fase ali eu tinha me separado, e quem trabalha em usina a gente já sabe, né? Você sai cedo e volta de noite, não tem como, assim, principalmente quem trabalha pra usina também tá assim, não é só quem trabalha na usina. Exatamente, é o dinamismo, né? E que eu gostava muito, por sinal. Então, assim, eu não tinha oportunidade de estar na hora do almoço com meus filhos, como estava o pai deles durante a minha ausência, vamos falar, na hora do almoço. Eu posso fazer pergunta, ele era agrônomo também? Ou não, ele trabalhava no comércio, né? Ele trabalha no comércio, já parou. Em Paraguaçu, então todo dia ele estava em casa, né? Tinha então uma aí coisa ele fazia
o checklist ali, o controle com a situação, né, de como estava acontecendo. E aí, nesse momento, eu me vi com necessidade de estar próximo dos meus filhos também, porque eles estavam na adolescência. A gente pensa que, às vezes, esse momento de separação é difícil na fase pequenininho, mas todas as fases são difíceis, porque realmente é um perrengue, né, a adolescência, tanto o menino como a menina, é trabalhoso, não é simples, a gente tem que ter um cuidado bem acirrado em cima. E aí eu achei por bem não me aventurar a sair, porque eu não queria mudar de Paraguaçu, e vi essa oportunidade de transporte de cana. E foi muito bacana a oportunidade, eu prestei serviço na Alto Alegre, na Agroterenas, na Ibéria. Mas você foi lá e comprou uns caminhão e tacou o pau? Fui, comprei. Até cheguei a alocar caminhão, né? Porque eu acabei assumindo uma frente na Agroterenas. Entendi. E aí eu precisava cumprir essa frente. Eles estavam... acho que a moagem estava mais acelerada na Maracaí, também na Sapar. E aí eles precisavam colocar mais cana. E aí eu entrei com os caminhões. Eles colocaram mais uma frente colhedora. E aí eles me chamaram, que eu estava prestando serviço, se eu assumiria a frente. Eu falei, assuma a frente. E aí, coincidentemente, foi essa época que já estava aquela questão do peso, né? E a frente que eu estava, que me dava bastante margem de lucro, né? Vamos chamar assim. Sim, margem do negócio. Era uma frente bem longe, só que veio depois a dinâmica da questão do peso, lembra do peso? Aquele rolo todo do peso e aquela região... Do TAC lá, que tem que seguir o TAC, não pode, tem que andar determinada carga. Tem até hoje lá isso aí, o Fabinho me falou. Tem. E aí eu achei que talvez não ia ficar muito bom. Aí eu fui para Alto Alegre, prestei serviço no Paraná para Alto Alegre. Foi muito bacana também essa passagem na Alto Alegre, né? Extremamente organizada a empresa. E acabei também... Obrigado, Filipão. Acabava a safra de uma e eu pegava o rabutaio da outra. Tipo, peguei na Ibéria, depois eu peguei até também na Cocal, com fornecedores deles lá, que estava precisando de ajuda. Toquei até a frente de colheita dele, foi até uma experiência bacana também. E aí, nesse momento, nesse inteirinho, eu fui acomodando as coisas e eu achei que, pra mim, eu queria viver a usina de novo, né? Parece que começou a ficar pouco, sabe? Aquela questão só do transporte de cana. Associada a essa situação, as coisas foram se acomodando. O meu filho mais velho já estava praticamente entrando na faculdade. Aí foi quando o pessoal da usina Atena me convidou, o Roberto Igreja, né? Uhum. Então, tenho maior admiração por você também, Roberto, tem um carinho, mora dentro do meu coração. E aí eu fui para Atena, que era uma região, falando agronomicamente, idêntica, né, ao que eu conhecia ali também. Só bucha também, né? Entre aspas, assim, um negócio desafiador, né? Mas acho que eu não ia saber nem ser agrônoma se eu pegasse um solo mais pesado, viu? Porque eu aprendi tanto ali naquele lugar. Mas foi muito bacana, né? E ali na Atena era uma usina relativamente pequena e também com acesso direto ao Roberto, que era o acionista. Na época, quando eu entrei lá, quem era meu diretor era o Paulo Escobar, um excelente administrador. Aprendi muito com ele, até hoje, toda vez que eu sento para conversar com ele, é muito aprendizado. Ele é uma pessoa, assim, nossa, com uma visão de negócio muito grande. E aí, depois ele saiu, entrou o Cássio. E eu tinha pegado um pouco do Cássio na Raizen, né, na Cosan na época. Cássio Pagiaro. Que está na Santa Adélia. Exatamente. Também, assim, uma pessoa... Que era seu colega, você falou. Nossa, né? Assim, super colega. É uma pessoa, assim, formidável. Assim, eu tiro o chapéu. Não dá nem para falar. Não dá nem para falar do Cássio. Cássio, deixa ela tomar um gole. Mais ou menos, Cássio. Não é tanto assim, não, vai? E aí eu fiquei lá durante 6 anos, né? Nisso o Cássio tinha saído também. E aí eu tive uma oportunidade na Zilor. Foi uma passagem muito rápida, de 3 meses, que foi uma transição entre eu sair da Atena, eu fui para lá, a Zilor ficava 20 quilômetros da minha casa eu vi o canavial da Zilor, né, da Quatá. Foi uma transição rápida, mas nesse inteirinho, eu tive uma oportunidade bacana, que já estava dentro dos meus planos, porque nesse momento os meus filhos tinham se formado. Estavam praticamente se formando. Então eu poderia me dar o luxo de, vamos falar assim, arriscar mais, falando financeiramente, né? Porque poderia não dar certo algum tipo de mudança. E aí eu mantinha a minha sede em casa e eles, né? Até hoje é assim, eu tenho minha casa em Paraguaçu, né? Chega nos momentos que eles conseguem, eles vão até lá.
E aí eu fui para Biotrop. Eu te acompanho no Instagram, viu? Eu vejo Acompanha, né? filha. Teu filho eu não vejo muito, mas tua filha vai lá. É. Aí você foi... É que homem não gosta tanto de tirar foto igual mulher, né? Não, mas mulher gosta de tirar foto? Não sei Não, imagina. Mas então você foi rapidinho e você foi para Biotrop. Aí eu fui... Os filhos deu uma desmamada financeiramente, entre aspas, falando. Exatamente, acabou, né, o pesadão da faculdade, Sim. acabou e aí, beleza. Eu fui para Biotrop, fui trabalhar com o Batista, também um profissional assim, excelente. Eu já conheci o Batista desde a FMC Doutor lá de Pino. trás, né, da época dos Clubes da Cana da Vida. E foi assim, também foi uma experiência fantástica, porque daí eu sentei do lado de lá da cadeira para entender como é que funcionava tudo essa dinâmica, né? E foi muito bacana. E quando eu fui para Biotrop, eu fui para abrir mercado, porque eu tinha já um tempo, né, uma carreira dentro de cana, diga-se hoje quase 40 anos já. Porque você viu? formou... E posso contar a minha idade, tenho 59 anos. Eu tô fazendo uma coisa, porque eu nasci em 87, eu tenho 38, você formou em 87, eu tô aqui mais ou menos assim, e é isso aí mesmo. Mas que legal. Já o ano que vem já faço meu 60 aí, né? E aí eu fui para Biotrop. Eu fiquei um tempo só com cana, né? Porque a ideia era que eu fosse gerente de tecnologia e inovação de cana. Eu fiquei um tempo só com cana. Nisso a Biotrop teve uma reestruturação, que é onde abriu as BUs, que eram as unidades de negócios, né? E aí eu passei a fazer outras culturas também. E aí foi assim, outra experiência fantástica, né, para mim, porque eu fui rodar todas as culturas. Então eu fui de uva em Petrolina, a café em Minas, Espírito Santo e HF também, né, em São Paulo e Minas, e, enfim, cana, Nordeste. Eu tive a oportunidade de conhecer batata, tomate. Olha, legal, foi muito legal essa oportunidade, porque eu consegui correlacionar a agronomia da cana com outras culturas. E não só falando de cultura de plantação, mas culturas de pessoas mesmo. Por exemplo, o café. Tinha uma determinada cultura do café de quem estava, por exemplo, em Patrocínio, quem estava, por exemplo, na Zona da Mata, era mais tradicional, outros tinham uma adoção tecnológica maior ou menor. Então, assim, dava para entender muito bem essa questão de cultura. E esse lado comercial, como é que funcionava, né? Para mim foi fantástico, um aprendizado enorme. E aí chegou um momento que eu queria ficar mais na cana, né? Comecei a olhar, falei assim, eu tô distanciando da cana, daqui a pouco o povo vai esquecer de mim da cana, né? Aí foi como eu tomei a decisão, né? De sair da Biotrop, eu fiquei 2 anos praticamente na Biotrop, foi uma experiência enorme. E aí foi quando eu resolvi investir, comecei a fazer neurociência aplicada na PUC. Não, mas peraí, só antes da gente entrar nessa que eu tô lá. Só dizer pra você tomar o teu cafezinho aí também, pra gente falar dessa parte mais de mentoria, que eu também acabo acompanhando você, e daí nós vamos fazer um jababão aqui, tá? Você falou do Pino, eu tive na... Biotrop é parceira nossa também, eu tive faz pouco tempo, inclusive com o Cássio, nós tomamos um monte de vinho lá, a mulher do Cássio extraviou a mala dela, coitada, esqueci o nome dela, nossa, ficamos Adriana. com a dó. Adriana, um beijo pra você, Adriana. Amiga minha, Ela vai lembrar disso aí, tá todo mundo muito chateado porque extraviou a mala da mulher do Cássio. Os caras da Azul lá não sabiam o que aconteceu. Só até ligar pra ele pra ver o que... A estrutura dos caras da Biotrop, da fábrica lá automatizada deles, é fantástica. Curitiba, né? Você foi na planta nova? Fui na nova de Curitiba. Rapaz, aquilo lá parece um shopping. O que eu fiz, Juliana? Seu microfone. O que eu fiz no meu microfone? Aí, só falar do Cássio Pajaro que deu pau aqui. Você está cansado de uma vida pacata e sem graça? Está precisando de cor e alegria? Estão chegando os novos produtos Chupa Cana Show. Boné em opção de cores, copos, cachaça e muito mais. E para as crianças, o mais novo boneco da criançada, o boneco do botão, com 3 falas embutidas. Puta que pariu, velho. Tá, mas também os filha da puta. Chupa Cana Show, é ótimo. Nunca foi fácil ser tão feliz assim. Produto Chupa Cana Show. Em breve numa loja pertinho de você. Mas o que eu tava falando, então, a fábrica nova dos caras lá em Curitiba é sensacional, viu? É uma coisa assim, de primeiro mundo, né, João? De primeiro mundo. Muito bom. E você sabe que essa transição, eu costumo ver, né? O cara sai da usina, que é foda pra caralho, porque se dá mais em deposição, você não tem vida, vai pra cá, vai pra lá. E vai muito para empresas, né?
Raramente eu vejo o contrário, né? Depois que o cara conhece o que é bom, assim, ele... não que é bom, né? Que a rotina de usina é muito pegada, né? O negócio é assim. Eu nunca vejo o contrário, se bem que tem uns doidão que sai daqui e vai pra lá, mas tudo bem. Bom... Mas então, tudo tem a ver, João, com o momento de vida que você tá, né? Pô. Se eu fosse um momento, alguns anos atrás, eu não poderia estar, né, na função que eu estive, porque eu viajava bastante e meus filhos iam precisar de mim um tempo antes, como é que né? você lidou com isso daí? Porque assim, né? Mãe, mulher, essa vida de usina louca, como é que foi esses, posso falar, 30 anos dedicado à usina, 35 anos dedicado, como é que você lidou com esse trem aí? Porque eu realmente, assim, olha que eu sou o pai, né? Já, de vez em quando, já faço algumas brigas internas. Será que eu tô fazendo certo? Filha da puta, não fica em casa, viaja muito, etc. E você sendo mãe, como é que fazia isso aí, com essas rotinas doidas? Ô, João, falando assim, né? Seu filho da puta, não sei o que você falou. Sim. Aí, a gente fica pensando assim, a gente carrega, até os filhos da gente caminhar sozinho, a gente carrega uma responsabilidade muito grande em dizer assim, será que eu estou fazendo o certo? Será que eu estou conseguindo cumprir o meu papel de mãe, né? Porque quando a gente tem esse papel, não é só na questão da educação escolar, no respeito, na formação do caráter, sim, né? E uma série de coisas. E hoje eu vejo a dificuldade que é, porque assim, vem a questão do equilíbrio emocional, né? Fica muito mais difícil ainda você lidar com a questão do equilíbrio emocional. Mas assim, eu perdi minha mãe muito cedo, né? Então eu não tive uma mãe assim para ser meu braço direito. Eu tive minha madrasta, ela era muito bacana comigo, mas não era a mesma coisa que mãe. Claro, eu não podia explorar ela como a gente exploraria uma mãe. Mas assim, eu sempre tive pessoas que me ajudaram muito, muitos amigos, pessoas que trabalharam em casa. E depois que eu chegava da usina, eu me dedicava full time para os meus filhos, né? E eu sempre fui muito exigente com eles na escola. Hoje, meus filhos falam assim, mãe, o nosso maior ódio que a gente tinha era fazer Kumon, porque eles entraram no Kumon com 4 anos, os dois, né? Porque eu pensava assim, naquela época o trauma dos alunos de escola era matemática, né? E eu falava, eu não quero que meus filhos sofram com a matemática. E aí coloquei eles no Kumon, com 4 anos. Então eles aprenderam a ler e escrever primeiro, aprenderam também a parte de cálculo primeiro. E o Kumon, ele é um método repetitivo, né? Ele trabalha com repetição. Então tem tarefa todos os dias, vinha um papelzinho com tarefa todos os dias. Então eu me dedicava muito a isso. Semana de prova deles, por exemplo, eu tomava a matéria, até que meu filho mais velho pegou um tamanhozinho que eu negociava com ele. Eu falava, se você tomar a matéria da Rafaela, você ensinar ela, depois eu vou tomar, se ela estiver sabendo, você vai ganhar isso assado, né? E uma coisa que eu apliquei, que eu recomendo também, qual que era o bônus deles fazer Kumon, né? O ônus era eles estudarem. Cada vez que eles passavam num estágio, eles tinham direito a escolher um livro, né? Puta, claro, que premião, hein? Claro que era livro infantil. Não, mas pensa pra ver, deu certo. Era livro infantil, né? Então eu chegava numa livraria, eles se deliciavam. Não, achei que você ia falar, ganhar uma balde de chocolate, mas não, era um livro. Era um livro. E eles gostavam, porque esse livro incluía, por exemplo, meu filho adorava Guinness, que era saber o que tinha acontecido, né? E eles se juntavam, porque tinha tipo umas coleções de livro, que tinha, nem lembro o nome dessas coleções de livro infantil, eles se juntavam porque um escolhia um, outro escolhia outro, para eles formarem a coleção. E tinha uma cara de uns monstrinhos na frente desses livros. Aí chegou um dia, eu falei, dá aí esse livro que eu quero ler, esse livro que vocês estão lendo, que eu quero saber o que tem de conteúdo. Porque eu era muito preocupada com essa questão de tipo, desvirtuar, né? Nossa, os se conceitos, você pegar o celular, né, da turma hoje, então... Aí, mas naquela época, né? Aí eu peguei e fui ler o livro, só que eu perdi o livro. Até hoje eles falam, mãe, você perdeu aquele livro que era não sei o que, do espelho lá, eu nem lembro mais. Cadê os nomes dos seus filhos aqui, ó? Seu Augusto César e a dona Rafaela, não é isso? O Gutinho, né? Acabou ficando Gutinho, porque o pai dele também chamava Augusto e não sei quem que apelidou de Gutinho e pegou. E a Rafa, né? Então... Mas ouvindo esses depoimentos, eu saio daqui achando que cada vez mais eu sou um merda, Juliana. O que eu tento fazer de barganha com meus filhos? Eu te dou, sei lá, alguma coisa, um jogo de videogame, ela dava livro. Eu sou um bundão mesmo. Não, mas isso aí era nas passagens do Kumon, né? Claro que depois tinha algumas coisas de Natal, essas coisas tinha
Eu nunca dei muita coisa para meus filhos, não, até porque minha condição não permitia, mas assim, eu sempre fui um pouco mais resguardada na questão de dar muita coisa para eles, entendeu? Mas esse é um desafio de nós como pai hoje. Eu vou falar um trem pra você arrancar esses lazarentos do celular hoje, esse diabo desse TikTok do caralho, e assim, ver também o que tá vendo, porque enquanto tá vendo merda, assim, vendo coisa idiota, beleza, mas tem umas putarias, assim, que eu de vez em quando pego o celular e falo, mas que porra é essa, cara? Não, porque se a gente tem acesso a isso, uma criança consegue ter, então é foda, viu? Você tem que tomar cuidado. Esses dias a gente estava lembrando ainda, meu filho foi para uma excursão na escola, devia, sei lá, ter uns 12 anos, e aquelas excursões que levava naqueles hotéis, né, com parque aquático, aquelas coisas todas, e aí ele levou umas revistas, mas não me lembro, de mulher pelada com os amigos, aí todo mundo se concentrava no quarto que ele estava para ver isso aí. Playboy. Rapaz, mas... Foi a maior vergonha. Quando voltou, chamaram o pai dele lá e chegaram o caneco. E não era de casa a revista, era sei lá de onde que ele arrumou aquela revista, né? Não era de casa. Era o nosso... Primeira Playboy que eu comprei, nunca vou esquecer. Sheila Mello, Sheila Carvalho, El Chan, no Havaí. Na época, porque não tinha isso, era um negócio desafiador. A gente colava nas capas de caderno. Ó, o Guilherme tá com vergonha de mim. Mas é verdade, hoje em dia, Gui, você entra no Instagram, é pior do que as Playboy. Hoje tá tudo aberto, né, João? Não dá. Hoje não adianta você restringir seu filho, você tem que preparar ele para ele fazer né, as escolhas que são interessantes, né? Eu acho muito mais difícil criar filho hoje do que antes. E assim, eu vivia uma saia justa entre o trabalho, entre meus filhos. Também gostava de me cuidar um pouco, mas tive que abrir mão em alguns momentos da vida, né, por conta dos filhos. E chegava final de semana, minha dedicação total com eles, assim, foi... Mas não deixei de viver minha vida, viu, João? Fiz minhas viagens, viajei bastante. Isso é gostoso mesmo. Tem que fazer. Mas agora, voltando na neuro, o que você vai falar? Você ficou 2 anos na Biotrop lá com o Pino, esqueci o nome. Não. O senhor lá é meu bicho de escola. Como é que é o nome dele? Zen. Tem o Zen, mas tem um menino novo lá, esqueci agora. O apelido é Faixa Rosa. Faixa Rosa. Eu não lembro o nome dele, mas eu lembro o apelido, Faixa Rosa. Você ficou 2 anos com a turma lá, aí você falou assim, eu não quero mais vender bichinho, eu vou fazer neurociência. Foi assim? Porque assim, João, durante toda a minha carreira, eu sempre atuei como gestora, né? Independente se eu qual era a função, eu sempre tive pessoas, né? E eu fui aprendendo muito a gostar de pessoas e também, assim, sempre tive uma afinidade com questão de RH, né, de formação, de desenvolvimento de pessoas. E isso, eu acho que grande parte, eu diria grande parte, assim, de eu ter dado certo no setor, no mercado, foi por conta da minha habilidade de lidar com pessoas, porque você não faz nada sozinho. Mexia com os cavalos e nos anos 90, sendo pouca das mulheres lá, acabou de falar aqui. João, a gente não faz nada sozinho, a gente tem que trabalhar com a equipe, né? E eu trago uma filosofia, né, do James Hunter, que é o líder servidor. Então isso vamos falar, me trouxe uma bagagem, me trouxe um aprendizado. Eu trabalhei dentro dessa linha, desse conceito, né, na minha carreira inteira. E aí, durante essa passagem minha, desde a época da usina, depois na passagem minha na Biotrop, né, que eu lidei com bastante jovens, né, muitos jovens e de várias culturas, né, eu percebi assim o quão o mercado se transformou, né, o mundo se transformou e a necessidade desses jovens se desenvolverem, não falando tecnicamente, João, porque tecnicamente você tem 1 milhão de oportunidades de artigos, mas a vivência mesmo. Eu percebi assim que a questão de inteligência relacional, inteligência emocional, isso faltava dentro do cunho dos profissionais, né? Em desenvolvimento. Então, tipo assim, aquela situação assim, meu chefe tá pegando no meu pé, qualquer coisinha eu saio dessa empresa e vou para outra. Chororô da porra, né? Exatamente, essa questão. Mas tudo isso era falta de formação, porque você via profissionais excelentes, dedicados, e que tinha por trás disso essa questão emocional que atrapalhava o desenvolvimento, né, a crescida do profissional. E aí foi quando eu falei, eu vou trabalhar nessa área, eu vou buscar formar profissionais na parte de desenvolvimento, na questão, parte emocional mesmo, na inteligência emocional, inteligência relacional. E aí foi aonde eu busquei, né, esse curso da PUC, eu já terminei, já sou especializada em neurociência, neurociência aplicada. E eu fiquei aí praticamente 1 ano com mentorados, né,
E então eu tive mentorados de empresas multinacionais, tive de usinas, trabalhei em alguns casos de grupo. O grupo eu trabalhava a parte teórica, porque na verdade a mentoria, ela era associada, que eu trabalhava, que eu não estou trabalhando mais nisso, né? Bom pontuar isso aí. Ela era associada com coach e também a mentoria. Porque o coach, ele te dá a ferramenta técnica e a mentoria te traz para o mundo prático, né? Como você vai agir com aquilo ali. Então eu trabalhei isso muito, fazia a parte teórica com coach e depois a parte prática eu fazia individualizado, porque cada caso era um caso, né? Mas não tem uns caras que confundem isso com divã de psiquiatria, psicologia? Não. Começa a chorar, não tem nada. Não, é muito prático. E quando eu entrava nessa esfera psicológica, eu falava, isso aí você tem que buscar um psicológico, isso não é minha praia, imagino, né? Que deve ter uns caras que confundem os negócios. Confunde. Eu falava, não, isso não é minha praia, eu não tenho formação nenhuma em psicologia. O que eu tenho é a formação de experiência mesmo, bagagem em toda a minha vida que eu passei dentro. E você atendia mais mulher ou homem? Sabe ou que eram os faz? dois? Eu até achava que o meu público ia ser muito mais mulher, né? Mas não, eu atendi os dois, sabia? Eu achei bem bacana os dois. E eu tive, assim, um aprendizado muito bacana, porque era uma troca também, né? A gente aprende muito também, principalmente coisas, assim, que são inovações, coisas novas. Eles me ensinavam muita coisa também, sabe? E foi muito legal. E aí a gente começa justamente, João, perguntando, você sabe qual é o seu perfil? Como que é a característica do seu perfil? E o profissional não sabe, João. Muitas empresas não aplicam mais isso, né? É a ferramenta, que a mais tradicional é a DISC, né? Que caracteriza cada perfil. E muitos até fizeram isso, mas não lembravam mais. Então eu começava dizendo, você conhece seu perfil? Corre lá no seu RH, no seu GG e vê se tem lá feito seu perfil. Porque a primeira coisa, a gente precisa se autoconhecer, João. Se eu não me conhecer qual que é meu perfil, como que eu sou... Eu concordo. Como que eu vou me desenvolver? O que eu tenho de talento, o que eu tenho de habilidade, o que eu tenho dentro de mim e o que eu não tenho. Sabe? E aí, quando eu trazia isso, e hoje na internet tem várias plataformas que você faz assim, sem custo. E eu começava realmente nessas mais simples, sem custo, né? Então ali é muito claro o perfil, por exemplo, o D, o I, o S, o C. É muito claro esse perfil. E é muito claro como que eu digo assim, como que os perfis reagem. Qual é o perfil? Como é que é? O D? É o D, o I, o S e o C. E o que é essa porra aí? O D é D de fazer. Eu sou esse aí. Sai fazendo. É um trator, passa por cima de todo mundo. Fala umas cagadas de vez em quando. De vez em quando não. Faz um monte de cagada depois. Eu também sou... Mais executor, que o pessoal fala, não é isso? Falando de nascer, eu nasci um D também, né? E eu, obviamente, eu trabalhei, acho que em ambientes, a gente é, como falar assim, a gente é lapidado de acordo com o ambiente que a gente trabalha também, então a gente é muito movido pelo ambiente, né? O perfil da gente acaba se lapidando. Então, o I é a pessoa de influenciar, conversa bastante, fala, influencia pessoas. O S é o perfil de estabilidade, aquele perfil que gosta das coisas mais estáveis, mais controlada. E o C é controle, é o cara da controladoria, é o cara do banco, é o cara... Carodinho. O cara controlado. Só que todos esses perfis, ele tem o potencial, que você é bom nisso, e aquele lado que você desenvolver, que você é ruim, né? Então vamos falar do perfil D, que nós somos ruins? Mas não dá muita bola pro povo não, né? Passa por cima, eu vou fazer... É assim, Guilherme, que eu sou? Eu vou fazer e sai da frente, sou um trator. Se falou pra mim ir lá e derrubar aquele muro, sai da frente, que essa é a minha missão, eu vou derrubar o muro. Depois na conversa o que aconteceu, por que eu derrubei, eu vou fazer. Eu me identifico com algumas coisas nesse sentido, sim. Esse programa, inclusive, é um pouco disso, certo, Juliana? Juliana nem tá sabendo o que estão falando, só balança a cabeça. Então, assim, o perfil D tem, porque ele gosta de desafio, ele faz acontecer, se tiver um projeto que precisa acontecer, é o D. Porém, ele tem essa característica, né? Ele não gosta muito de ouvir os outros, né? Ele antecipa as coisas, né? Tá numa reunião, ele quer falar, então, ele tem que aprender a ouvir. Ele tem que aprender a ouvir. Então, assim, eu tinha muito D, né? Ainda tenho. Então, tem, assim, dois tipos de avaliação que você faz. Uma é o que você é de fato e uma que o ambiente te propõe. O que o ambiente fez você se tornar. Então, às vezes, você está num ambiente que você dá uma encolhida naquele perfil seu, você dá uma retraída e manifesta a outros, entendeu? Então, eu desenvolvi muito o D e o C, pela função que eu exerci na minha carreira, por conta de ser gestora,
né? Você tem que ter muito controle das coisas, né? Nas funções que eu tive. Então eu desenvolvi o D e o C. Fazer acontecer, mas ter controle. Fazer acontecer, mas ter controle. E aí, assim, a gente tem que buscar o S e o I. Tipo, eu era muito assim, até hoje eu ainda sou, eu ainda me pego fazendo isso. Tipo, alguém te manda um WhatsApp falando alguma coisa. Tipo, alguém do seu ambiente de trabalho, né? Não pessoas assim que... E aí a pessoa fala assim, Inês, bom dia, Inês, tudo bom, não sei o quê. Olha, aquela ligação que você pediu pra eu fazer, a pessoa falou isso. Em vez de eu responder, bom dia, tudo bem, o que eu faço? Ô, fulana, não. Aí cai minha ficha, eu vou lá e falo, bom dia. De vergonha, né? Sabe, assim? Eu sei. Então, a gente perde, a gente não tem muito essa questão de ser muito formal, ser muito agradável, a gente quer fazer acontecer e ser rápido no assunto. E se você estiver lidando com um perfil que é, por exemplo, um I, que gosta disso, o que acontece? A pessoa fica chateada, às vezes fica magoada, às vezes ela fala assim, nossa, a Inês respondeu minha mensagem, não perguntou nem como que eu tava. A minha mulher acho que é I, então eu devo ser o D. Eu tô passando um perrengue aqui, e a pessoa não tá nem aí, entendeu? E não é bem isso, é porque você quer fazer as coisas muito rápido, quer acontecer. E um pouco dessa questão da gente, que nem a gente falou da agenda aí, é querer fazer muita coisa ao mesmo tempo. Então, a hora que você faz muita coisa ao mesmo tempo, alguma coisa fica falha, né? Com certeza. Então é isso. Então, quando eu fui trabalhar com eles, eu fui justamente nessa situação com eles. E aí eles reclamavam, por exemplo, assim, ai, o meu chefe está pedindo para mim fazer isso não é minha função, isso é a função, por exemplo, do DM ou do cara do marketing, eu sou um RTV. Eu falava, você conhece a descrição, seu job script? Não. Você nunca pegou isso na mão? Não. Então vai no seu RH e pega e vê o que é. E aí quando você não puder falar não, porque, por exemplo, tem um perfil que ele não fala não para ninguém. É o I. Ele vai absorvendo. Ele não fala não. Todo mundo pede, ele fala não, dá certo, pode deixar comigo. Chega uma hora que ele não dá conta. Então, assim, tem várias coisas na prática que eu dizia assim, olha, se você não está dando conta de fazer o seu mais o outro, pega qual que é a sua obrigação principal e se você não dá conta, você negocia, fala, olha, para quando você precisa, tal. Não vai dizer assim, você é um profissional que quer crescer, você não vai dizer e falar assim, olha, não é minha função. Falei, isso dá a impressão de que você é uma pessoa que não está colaborando, né? Que você não está empenhada com o resultado da organização. Então, assim, João, é uma coisa assim, imensa mergulhar nesse mundo. E eu vi assim o quanto isso, tinha profissionais, por exemplo, que eu tô querendo mudar de empresa, me ajuda a arrumar outro emprego. Falei, cara, você está numa baita de uma empresa, vamos organizar as coisas, vamos entender o contexto. E a partir do momento que eles começaram a entender que tinha outros perfis também, de outras maneiras, então você tem que aprender a fazer gestão do seu chefe, gestão dos seus pares, gestão dos seus liderados, quando você tem liderado, para que você consiga viver harmonicamente no ambiente e não sofra, porque muitas vezes você começa a acreditar que é uma perseguição com você, é uma coisa contra a sua pessoa, ou não te estão valorizando. E aí eu falei, não é isso, é que é o jeito da pessoa, é o estilo da pessoa falar, é o jeito da pessoa agir, é assim que a pessoa funciona. Então, por exemplo, você quer levar um projeto para um diretor aprovar, um diretor que tem um perfil C. Cara, leva detalhado, sabe aquelas planilhonas que você tem? Não vai com o total, vai com tudo, vai com a carta na manga. Falei, vai preparado com ele que é o detalhe. Se você vai para, por exemplo, um gestor que é D, vai lá e já fala para ele rapidamente e mostra o resultado. Se ele tiver dúvida, ele vai voltar com você em alguma coisa. Mas ele não quer, ele é ansioso, ele quer ir direto lá. Então a gente tem que saber que é assim as coisas que funcionam, né? E tem também, assim, muita coisa, João. Tem a parte de comunicação assertiva, né? Como você ser assertivo na comunicação dentro da organização, como você fazer uma comunicação reversa, né? Tem, assim, um universo muito grande que as pessoas não estão preparadas. Até porque qual é a faculdade que não seja psicologia que tem algo dessa natureza? Nenhuma. Toda entrevista eu saio daqui com o sentimento que eu sou burro. Ah, capaz mesmo. Toda, que eu sou uma mula. Cada dia eu me reforço mais. Você, deixa eu pegar aqui, fez esse trem da neurociência, ficou esses 2 anos aproximadamente nessa parte de eu fiquei, na verdade, um ano, na verdade, que eu fui para o UDOP, né? E aí você assumiu a UDOP do nosso querido saudoso Salipes, certo? Sim. E antes de falar
que você está fazendo na UDOP, não sei o quê. Eu queria que você explique. Eu sei, né? A UDOP é uma puta instituição, mas eu vou aproveitar a tua entrevista para você falar o que é a UDOP, né? União dos Produtores, etc. Mas o que ela faz, qual que é a sua atuação, o que é o seu fim. Vamos fazer um jabá aqui para os nossos queridos. Vamos aproveitar e falar da claro, UDOP, minha querida UDOP. E um beijo, inclusive, por ter liberado a Inês para vir aqui participar do Chupacana Show. É isso aí. Vamos lá, fica à vontade, Inês. É assim, João, eu estava nessa maratona da mentoria, da consultoria, e aí muito mais mentoria, para falar a verdade para você. E aí nesse inteirinho aconteceu essa situação do nosso querido Salib, né, meu querido também, que me ajudou muito, nossa, demais. Bateu na trave para vir aqui, né? Tava ajeitando. Olha, pra você ver, né? Mas ele é uma pessoa que ficou assim marcada, né? Na vida de todos nós do setor aí, a gente só tem assim honra em falar dele, né? Uma honraria com toda vez que a gente toca no nome do Salib, né? E ele deixou um legado assim imenso. E aí o que aconteceu? Com a partida do Salib, né? Ele tem um time preparadíssimo lá na UDOP, né? Que eram 4 gerentes, são 3 hoje. E nessa partida dele, né, os diretores, né, porque tem toda a diretoria, que são os representantes das usinas. Hoje, né, o diretor, né, o CEO lá, o presidente é o Hugo Canho, né? Uhum. Obrigado, viu, Hugo, por ter me liberado, estar aqui maravilhosamente, que era um sonho estar aqui. Bom, porra, agora eu vou... E aí, nesse inteirinho, eles entenderam que seria melhor eles reestruturar, ter um diretor executivo, né, que hoje atualmente é o Rogério Mian, que ele era gerente de marketing e comunicação, e ele acumula ainda essa função dentro da UDOP. Ele veio para diretor executivo e eles entenderam que eles precisavam de um diretor técnico. Por quê? Porque a formação do Rogério era comunicação, marketing, né? Embora ele faz mais de 20 anos que ele está lá na UDOP, atuando, ele sabe muita coisa mesmo, conversa de igual para igual com qualquer pessoa do setor hoje, mas eles acharam que tinham que trazer um cunho técnico e criaram 2 diretorias, diretor executivo e diretor técnico. Mas até então eu não estava buscando oportunidade do mercado, teve até algumas conversas, né, de usina que eu andei conversando alguns, mas assim, eu não queria voltar para a usina, né, eu queria seguir essa carreira mesmo de formação de pessoas, que eu gosto muito, sabe? Em toda a minha vida. Não, e você manda bem vendo seus comentários aí, bom pra caralho. Em toda a minha vida eu busquei formar pessoas, né, do meu time, assim, em todo lugar que eu passei eu deixei gente boa que tá até hoje, que cresceu, eu fico super feliz quando eu vejo, né, pessoas assim. E aí nesse inteirinho, eu fui convidada para ir para o UDOP e eu não sabia nem que eles iam criar essa diretoria, né, porque acabei não prestando atenção do que estava acontecendo lá na UDOP. E aí o Hugo, certo dia o Hugo me procurou e a gente conversou e fazia muito sentido para mim, deu fit, porque é justamente a área que eu né, estava atuando, que era a parte de formação de profissional, qualificação. E aí casou que nem uma luva, né? E aí ele falou, Inês, tem que morar em Araçatuba. Eu falei, tô pronta. Meu nome é Pronta. Meu nome é Pronta, porque até então, né, como meus filhos já estão fora, não moro mais em Paraguaçu, já faz muito tempo, tipo 10 anos já. E eu falei, nossa, eu tô pronta, né? Meu marido tem caminhão, é caminhoneiro e ele vive para as estradas, então a gente tem que meio que... Você gosta de um caminhão, hein? Adoro caminhão. E, então a gente tem que também ficar se adaptando aí com a logística para dar certo, mas quando quer tudo dá certo, né? E aí eu fui para a UDOP, né? E lá a UDOP ela nasceu, né, com o DNA mesmo assim, com a missão, né? Missão de qualificar e formar pessoas, profissionais no mercado. Boa. Transferência de tecnologia, inovação. Então, assim, tinha tudo a ver com o meu momento de profissão. Eu falei, tudo que eu aprendi na minha vida, chega uma hora que a gente tem que passar, né? Embora em toda a minha vida eu sempre busquei formar profissionais, mas chega assim um momento que eu falei, vou me dedicar exclusivamente para isso, porque eu tive tanta oportunidade na vida, João, pessoas maravilhosas que me acolheram, que me ensinaram, que me ajudaram, que me deram oportunidade, e essa outra oportunidade de estar na UDOP hoje é uma honraria para mim, é muito, assim, me trouxe assim uma alegria tão grande, uma gratidão tão grande de poder estar lá. Então, assim, veio bem de encontro. E a UDOP, ela trabalha, assim, muito forte nessa questão de qualificação.
E é muito bacana. Como que a UDOP funciona? Ela tem mais de 84 associadas, estamos em 11 estados. Só usinas, não tem produtor Só direto, usinas, só usinas. não. Ela é só usina, não tem fornecedor, tem Tá. só usinas. Mas é claro que toda a expertise, né, Mas se o que cara que quiser ela acessar, absorve, tem os tá cursos lá, já. né, e tem todos os eventos que a gente proporciona para o mercado. E nós estamos em 84 estados, 84 usinas, nós temos inclusive a Cibor, que é da Argentina, estamos em 11 estados do Brasil. Então a UDOP, ela nasceu, né, do encontro de usineiros na época e agrônomos, enfim. Ela iniciou lá numa das usinas do Oeste de São Paulo, porque eles se encontravam na sexta-feira tomar né? Um ticaricatica. Tipo, molhar as palavras, e nesse momento eles conversavam, trocavam ideias, questões técnicas. E aí foi quando o Salib, né, fundou com a ideia justamente de trocar, fazer bench mesmo entre as usinas, Por isso que aprendizados, né? o DOP é o quê? União Na época era a União das Destilarias do Oeste de São Paulo, né? do Oeste de São Paulo. E então, hoje União Nacional da Bioenergia, né? Muito bom. Então, ela transitou, né? Como ela saiu fora, né, do estado de São Paulo, ela acabou se tornando, representando o Brasil, né? Nesse contexto. E ela tem esse DNA, João. Então, a gente tem que preservar o legado e tudo que foi me dado de direcionamento da diretoria, né? Que são o conselho de diretoria representando as usinas, é que a gente dê mais luz para a questão técnica, que a gente realmente mergulhe nisso. Tanto que a gente lançou agora, recente, o DOP Lab, que é laboratorial, né? Não do campo à prática, não falando campo agronômico, mas do campo de trabalho. E a gente está fazendo eventos, né? Dias de imersão num determinado assunto. A gente fez uma agora recente, que foi sobre resíduos industriais, que era a roupagem que a gente deu para o problema, pela dor das moscas dos estábulos. E no final, a gente trabalha isso vendo como lado positivo, né? Como que tudo isso, quando você maneja certinho o resíduo, né? Os ganhos que você tem, otimiza, você sabe o quanto que ganha com isso, né? A questão de adubação aí, os adubos, né? Organomineral e vinhaça localizada, uma série de ações, né? Que são feitas. E aí com isso você controla a mosca, assim, isso passa a ser uma questão secundária até, né, consequência até. Aonde que o pessoal pode ter acesso? Eu sei que é em site, Instagram, etc, mas a turma vai colocar aqui. Vocês têm como eu posso dizer? Vocês têm assim, todo ano tem o mesmo curso, ou vocês vão alternando os cursos, ou tem alguns cursos que tem meio que grade fixa? Como é que funciona isso daí? Tá, é assim, a UDOP, ela tem tradicionalmente 3 grandes eventos, né? O congresso, que acontece normalmente no mês de julho, já estamos no 18º. Certo. Aí nós temos o seminário, que agora vai acontecer dia 2 e 3 de dezembro, E o nono. sempre mais ou menos em dezembro ou não? Mais ou menos. Final de novembro. Porque, como eu disse, a turma aqui, não sei quando eles vão assistir esse final de novembro, mais ou menos. Final de novembro, esse ano, por conta da COP, algumas coisas acabaram ajustando essa data aí, 2 e 3 de dezembro. Na época, com o Salib ainda foi feita essa agenda. E aí a gente tem Safra Segura, que é normalmente final de março, abril, hora que o pessoal soltou a safra, a gente faz Safra Segura. Aí são tratadas várias questões de incêndio, segurança do trabalho, tanto agrícola quanto indústria, enfim, é um tema bem bacana também. Então são esses 3 que já são, a Safra Segura já é o 3º ano, que vai acontecer agora em 2026, e agora a gente vem com o DOP Lab, que são sei que você comentou. imersões específicas. E a gente também tem um outro produto que a gente criou agora, que chama Expedição UDOP. Agora, por exemplo, em outubro a gente vai ter uma no Porto que vai tratar a parte logística, né? Tanto a saída do produto quanto a entrada, por exemplo, de adubo, essas coisas. Então, por exemplo, a gente teve esses tempos visitas de argentinos, né, de outro país que veio ver, visitar usinas. A gente tem já um programa de expedição de acordo com a demanda das associadas. Mas é importante falar, João, que como que funciona a questão aí do congresso, do seminário, os temas, como é que a gente cria os temas, né? A UDOP, ela tem 12 comitês temáticos, né? Toda a cadeia produtiva, quando a gente pega lá desde
do preparo de solo, né, e agronomia, a indústria, comercial, logística, TI, RH, segurança, são 12 comitês. E esses comitês têm os representantes das usinas que participam e a gente tem reuniões mais ou menos mensais com eles, uma reunião online, onde é discutido alguns temas que são incluídos depois, onde é feita a programação tanto do congresso quanto do seminário. E também por exemplo, durante a safra, conforme vai acontecendo alguma movimentação interessante, a gente faz também bate-papos online. Então, por exemplo, teve a geada. Aí a gente teve 2 usinas, a Decoagro e a Santa Terezinha, falando quais são o que eles adotam as boas práticas, né? A hora perante que dá geada, o que eles fazem lá, os procedimentos? Perante o evento aí, né, climático da geada. Então a gente também trabalha entre um evento e outro, alguns temas específicos com eles, mas tudo isso vem de demanda das usinas. Qual é a dor, ou às vezes até qual é a alegria, né? Às vezes tem uma coisa muito bacana que alguém fez, que a gente quer aproveitar para disseminar aquela tecnologia, aquela inovação, a gente trabalha, né? E tem os benchmark também, não tem? Os de pesquisa salarial? Acho que vocês também têm um de custo. Olha eu fazendo propaganda para os concorrentes aqui. Concorrentes entre aspas, né? Concorrente coisa nenhuma. Não, imagina, hoje a gente tem que pensar num sistema de parceria, de conexão, de sinergia, né, João? Não podemos mais pensar individualizado, que a gente só perde. A gente tem o benchmark, por exemplo, do cargos e salário, pesquisa de cargos e salário. Esse é muito interessante, qualquer usina pode participar e ela vai ter acesso desde que ela participou. E só tem acesso o gerente de RH, não pode a Inês lá da usina tal ir lá querer ver esse bench, não. E tem algumas amarrações, isso é muito interessante, acho que do setor hoje, que é o maior bench que tem. A gente tem o bench industrial, né, que a gente está aí reformulando ele para sair com uma nova roupagem também. A gente tem o Vendor Mais, a gente tem agropeças, então a gente tem assim... Tem coisa pra caralho. Tem coisa pra caramba, e é muito legal, e muitas usinas, assim, cada uma tem uma necessidade e acaba usando, sabe, João? E assim, qualquer dúvida que tiver, procura a gente explica detalhadamente como que é cada um desses produtos aí, que é interessantíssimo. Muito bom. Deixa eu ver, acho que eu passei por tudo aqui profissionalmente. Tem alguma coisa que eu esqueci aqui, Inês? Não, profissionalmente falando, não. E de cagada, assim, que fala um caos legal aqui. O Gui marcou, o Felipe falou assim, ó, da Cocal também, Programa Expedição. O que é esse aqui de caos? Então, esse aí, nossa. Não, isso aí é uma coisa até relativamente simples, mas voltando... Então, depois você vai falar um fudido, então. Não, mas pode falar qual que você quiser. Falando, quando a gente fala de pessoas, de perfil, até uso muito esse exemplo, sabe? A gente fazia lá na Cocal, a gente chamava de expedição também, por sinal. Visitas no campo, ia os 4 supervisores dentro do carro. Então a gente visitava a área de cada um, né? De tratos, de colheita, da vinhaça, do plantio, para ver o que tinha que precisava ser corrigido. E ali a gente traçava aquele plano de ação, né? Que era quem vai fazer, quando vai fazer, como vai fazer. E tinha alguns que tinham um prazo mais curto ou não. E eu sempre gostei de conversar, né, João? Eu não sou muito de conversar quando eu não conheço, mas quando eu conheço, quando eu estou no meu ambiente de domínio, vamos chamar assim... Fala, Mike, da cobra. Falo, gosto, eu sou D, né? O D gosta de dominar, né? Você já viu. E aí, a gente andava, conversava, e um desses gestores, um desses supervisores, ele falava pouco, porque acho que ele era um C, né? Olhando assim, abertamente, assim, superficialmente. E ele falava pouco, João. E eu falava demais. E o que a gente faz com um perfil que fala pouco? A gente estimula ele, a gente traz ele para a conversa, né? O ensinamento é esse. E eu trazia ele para a conversa, o fulano, como é que é? Qual é a sua opinião? O que você entendeu? Né? E sempre assim. E chegou um dia que eu falei assim, cara, eu vou ter que falar, eu gosto de falar, eu sou transparente, né? Olhei bem para ele e falei assim, escuta, me explica aí como é... Olha eu, ó, achando que eu era dona da verdade, né? Como é que você consegue ser tão quieto, não falar? Fica quieto, assim. Muitas vezes, ouvir, ficar quieto. Nossa, não entendo como é que você consegue. E aí eu tive a maior pedrada. Ele simplesmente, João, virou pra mim e falou assim, Inês, eu sou quieta, consigo ser assim? Da mesma forma que você consegue falar tanto desse jeito. Vai vendo a pedrada. E são insights que eu passei pela vida. Bota o cavalinho. Que nunca mais eu esqueci.
É, quem né? fala muito tem hora que ouve também que não quer, né? Eu também sou assim, tomo umas invertidas aqui. Exatamente. Muito bom. Mas nós pegamos alguma coisa, Juliana? Tá tudo certo? Algum ponto a ser considerado ou podemos ir pro chupa? Mais algum ponto que você quer colocar, Inês? Acho que Porque tá aí tem a parte bacana, do vale a João, pena chupar de novo agora. As pessoas acabam, gostaria de, né, falar alguma coisa aqui, acabam me olhando assim como a referência de mulher, né, na cadeia aí da cana. É, né, porra? João, acabam me enxergando como inspiração, né, então eu queria deixar aqui um recado, né, para as mulheres que continuem firmes nos propósitos, né? Eu falei um pouco aqui no começo da conversa sobre postura, sobre buscar, sobre se qualificar, né? Tem aquela frase, a mulher, como é que é? A mulher vai estar onde ela quiser, né? Eu concordo com isso, mas para qualquer função, para qualquer, seja homem, mulher, o que for, tem que se qualificar, tem que se desenvolver, né? Tem que se dedicar. Então não é simples assim, a minha carreira não foi fácil, eu me dediquei, como a gente já comentou aqui sobre a questão do equilíbrio entre filho, trabalho, né? E ser mulher. Não se assuste, em algum momento da vida de vocês, mulheres, né, se sentirem assim, alguma coisa está capengando. Eu passei por isso, eu cheguei num psiquiatra, num psicólogo na época, e vou deixar aqui como dica. Ele disse assim para mim, eu falei, olha, eu não sei mais se eu paro de trabalhar, se eu dou atenção para filho, para marido, enfim, né? Porque quando eu faço alguma coisa eu me dedico bastante. Ele só virou para mim e falou assim, Inês, eu tenho 5 sessões com você e depois eu vou te soltar. Eu falei, tá, o que é? Aí ele começou comigo. Como que tá a Inês profissional? Aí eu contei, ele falou, parabéns, você é bem sucedida. Como que tá a Inês mãe? Né? Eu era bastante exigente e tal. Perfeito, tá ótimo. Como que tá a Inês esposa, né? Coloquei e tal. E aí, como que tá a Inês, né? Mulher de vaidade, aquela coisa toda. Eu sempre gostei de me cuidar, nem sempre dava certo, mas eu não deixava para trás. Aí ele olhou para mim e falou assim, e como é que tá a Inês, a essência da Inês? Eu levei um choque, eu falei, como assim a essência da Inês? Ele falou, Inês. Aí ele olhou para mim e falou assim, tá, então eu vou começar. O que a Inês gosta de fazer? Eu parei, né? Eu não sabia muito bem responder. Eu falei assim, pensei, eu falei, eu gosto de fazer academia, né? Treinar. E gosto de fato gostava, mas nem sempre era possível. E gosto de jogar baralho. Adorava jogar buraco. Ó. E ele virou para mim e falou assim, e você faz isso? Eu falei, não. Ele falou, por quê? Ele falou, você tá vendo onde você tá? Você se perdeu de você mesmo. Você não sabe nem o que você gosta mais. E aí começou uma história diferente da minha vida. Que bacana. Então, gente, não se preocupa se de vez em quando der uma desequilibrada, é só você ir lá buscar essa essência, viu? Tá sendo um divã para mim, que de vez em quando eu tenho meus problemas comigo mesmo aqui. A gente tem que resgatar, buscar, né? É verdade, eu concordo. Papo bacana aqui, gostei. Muito bem, voltando então aqui no Chupa Cana Show, nós vamos agora para o quadro que chama Vale a Pena Chupar de Novo, onde a gente mostra algumas memórias. Nós contamos aqui com a ajuda da nossa querida Inês. O Felipe falou que você mandou 3 gigas de fotos suas. Então eu vou pedir gentilmente pro pessoal colocar Felipe, na tela. eu perguntei quantas fotos, ele falou, pode mandar. Não, é claro, ele é o nosso manager aqui das coisas. Ó, deixa eu ver se tá funcionando aqui, pera aí, ó, que agora me arrumaram um passador. Tá, então deixa comigo, eu passo quando eu quero. Vamos lá, Inês, quem que é essa donzela que está na foto aqui com a gente? Essa mulher maravilhosa é minha mãe, né? Eu tenho, assim, uma emoção muito grande quando eu olho para ela. É uma pessoa formidável, fantástica. E, infelizmente, né, ela partiu cedo, com 36 anos, né? Ela foi embora e a gente era meio que crianção ainda, né? Eu tinha 15 anos, meu irmão 16, o outro 10. Mas ela deixou um legado muito grande para nós, sabe? Os ensinamentos dela, ela foi muito presente na nossa vida. E assim, muita coisa do que eu sou hoje, eu tenho certeza que foi ela que incutiu em mim até esses 15 anos.
Não, eu também, minha mãe também é falecida, morreu um pouco mais velha, mas eu também sempre me emociono. Então nós temos uma característica em comum aqui, além da mãe ter falecido. Minha avó também chamava Juvelina. Verdade, e é um nome super difícil, né? É a única Juvelina que eu conheço agora, é a sua mãe. E é um nome difícil. Porra! E a minha mãe contava que a minha avó escolheu Juvelina porque ela tinha uma pessoa muito bacana lá, eles moravam na zona rural, né? E que chamava Juvelina. E quando a minha mãe foi para Paraguaçu, se casou e tal, e aí tinha uma mulher que chamava Juvelina lá em Paraguaçu, mas não era muito bem vista na cidade. Não gostava. O tiro saiu pela culatra. A minha avó, eu só não lembro se era Juvelina ou Jovelina, mas eu acho que é Jovelina, mãe do meu pai, que já faleceu. Então essa é sua mãe, mas que 36 anos realmente é muito jovem, né? Muito jovem mesmo. Muito precoce, mas... Puta que pariu. Eu já tinha ido pros beleléu. É foda, cara. Muito bem. Próxima imagem, olha lá. Aí era a minha mãe, né? Meu pai, o meu irmão mais novo no colo dela, o meu irmão ali no meio, mais velho, e eu do lado. A cabeça virada aí sou eu. A cabecinha vira de sair dada com meu pai, Isso aí é uma escolinha na zona rural, na propriedade do meu avô. Lá em Paraguaçu. Na propriedade do meu avô. Hoje é tudo cana da Zilor lá, viu? Mas aí era a escola, que ficava bem na propriedade do meu avô. Então, tinha missas, aí a gente já tinha saído de uma missa. E o seu pai tá vivo? Meu pai tá com 92 anos. Porque tem foto dele aí que eu sei. Tem. O velho tá aí, ó. O velho tá passando aqui, ó. E firme aqui os outros ali é forte. todos papagaios de pirata da época lá da aquilo escola. lá é tudo pessoas que estavam na missa também, na escola. Era uma escola, né, que tinha missas lá, não sei qual era a frequência, e a gente ia na missa. Muito bem. Olha lá. Nossa, essa sou eu. Gente, eu pequenininha, e depois ali do lado direito, acho que eu tinha uns 6 anos, que a gente morava numa casa no bairro lá em Paraguaçu, na rua Tiradentes, vejo que não tinha nem asfalto lá ainda. E eu gostava mesmo era de brincar na enxurrada quando chovia, eu e meu irmão. E... Gostava de fazer isso também. Minha mãe ficava puta. Era uma delícia, né? A gente teve uma infância muito mais... Pega leptospirose, rato! Pegava nada. E aí a esquerda ali, né, sou eu também, acho que eu tô com uma priminha no colo aí. E você, o cabelo é loiro ou moreno? Assim que você era morena, e aí? Não, meu cabelo, tá vendo na foto do direito, já tá um pouquinho mais claro. Da esquerda um pouquinho é essa cor, um castanho, sei lá, eles falam castanho Mais claro, ou né, mais ou menos. E a cara de assustado, ele é você no meio? Ali sou eu, cara de bravo, né? Você sabe que eu tenho fama de bravo, né? Porque que eu sou exigente e a minha cara não é nada agradável. Então, olha, desde pequenininha minha cara é de bravo. Cara não é agradável. Tô bom. Pode ir, Gui? Pode. Olha lá. Ó. Olha só, gente, já é na minha formatura, né? Ali a minha mãe, com meu irmão mais velho e eu, não tinha o mais novo ainda. E olha que linda minha mãe, Sua maravilhosa. Mãe bonita mesmo, hein? Ela é linda. Muito bonita. Meu pai também, meus dois eram um casal muito bonito, né? Seu pai já parece que pegou fogo, apagaram com chave de fenda, eu vou mais na sua mãe que tá mais bonita. Tô com toda brincadeira ao velho, como é que ele chama ele? Silvio. Silvio, um beijo no seu coração, tô enchendo o seu saco se você ver essa entrevista, tá? Mas veja bem, meu pai se casou com 28 anos. Não, na verdade meu pai casou com 30, ele começou a namorar com 28 e minha mãe tinha 18. Ele começou a namorar minha mãe, ele tinha 28 e ela 16. Então minha mãe era 12 anos mais velha, mais jovem que meu pai, né? Então, ela tava na flor da idade. O seu Silvio tá com uma cara de banqueiro nessas fotos aí. Olha lá ele de ternão. Mas é porque era minha formatura ali, né? Era o baile de formatura. E os seus cabelos anos 80 esvoaçantes ali. Menino, ali, você viu? Bota a música na edição de anos 80 vento, aqui, ó. né, Bota a música de anos 80 aqui. Não e sei. ali no baile falava frisar o cabelo, né? Frisar. Então a gente punha uma chapinha, assim, que fazia um friso na cabeça. Saía desse jeito, aí a gente achava que era bonito, né? Cara, eu olho os cabelos da minha mãe na foto e eu falo assim, meu Deus do céu, inimigos da moda, hein, Juliana? Essa foto do meio não dá pra perceber, mas eu tô com um roxo enorme na perna, assim, uma roda. Eu capotei o carro do meu pai, bati num gado que atravessou a rodovia, chuvinha, eu tava indo buscar meu vestido da formatura, eu bati e capotei o carro do meu pai. E não aconteceu nada comigo, mas o volante ele rodou assim na minha perna. Acho que eu perdi o controle, né? Que bateu assim. Não tinha experiência também de dirigir, né? E eu tava com a perna toda roxa, mas isso aí era o churrasco da formatura. Você estava muito elegante isso aí. Isso aí era idos de 86, 87, né? Dezembro de 87 foi a formatura. Agora fala pra mim, Juliana, você tá vendo as fotos aí? Uma mulher dessa daí, em 1987, tocando um bando de peão na usina, né?
Aí volta no começo da entrevista de novo aqui. Vamos lá, deixa eu ver o que temos para frente. Olha lá o velho aí, ó. Vai vendo. Meu pai, ele fez 92 anos esses dias. Que privilégio, hein? Cara, e ele tem uma saúde que o exame de sangue dele é melhor de todos os filhos dele. Tá que pariu. E ele sempre se cuidou, né? Até, não sei se eu mandei, mas tem uma foto dele, várias fotos, né? Ele carregou a tocha das Olimpíadas quando passou pelo Brasil. Em Bauru, ele foi escolhido como idoso, representando o esporte mesmo, porque meu pai sempre praticou esporte, né? Jogava bola, depois, no final, aí ele estava, né, que ele já estava mais velho, ele jogava vôlei e jogava várias coisas mais, muita coisa ele fazia. Ele teve que parar mesmo porque ele teve alguns enxertos, né? Mas também com 92 anos, caralho. Na parte do osso. O problema dele é joelho e quadril, que ele teve que pôr umas 92 anos? Mas do restante, meu pai é assim, inteiraço. A memória dele é impressionante, é tudo... Ele toma cerveja ainda hoje, é claro, socialmente, sempre tomou socialmente, ele nunca abusou, nunca fumou, tomava socialmente, tomou cuidado para não engordar, então ele sempre foi mais assim, esguio, que ele tinha medo de ficar gordo. Eu tô ficando mal de novo já. E ali tá meus 4 irmãos, né? O de vermelho era Seus irmãos, pelo jeito, não pegar... seguem o ritmo do seu pai. Não seguem. Nós somos tudo descendentes de alemão, sabe que alemão tem uma tendência a engordar terrível, né? Eu acho que eu sou alemão, então. E gosta de comer, né? Gosta de coisa frita, gosta de essas coisas. Cadê o nome deles aqui? O mais velho de azul é o Silvio Janegites Júnior. Aí a outra é a Fernanda, que é a caçula, que é do segundo casamento do meu pai. A Fernanda trabalha na CNH. Da CNH de máquina? De case, de case. Sei. Onde? Ela na fábrica ou ela já trabalhou no marketing, já trabalhou na Argentina, agora ela está como comercial da América Latina. Bacana. Mas ela fica... Mas na CNH fábrica? Nem tudo, né? CNH porque é a Case mais a New Holland, né? Então ela fica... O escritório dela é em Sorocaba, né? Mas acaba... Como ela está na comercial, né? Oiana Cardella, não sei não se eu já não trombei ela em algum certeza que você já trombou com ela. Aí o velho, seu Silvio, o velho, eu e meu irmão mais novo. Que é o quê? É o Sandro Janegites. Sandrão. O Sandrão e o seu Silvio Júnior. Vocês têm que dar uma olhada no velho aí. Eles bebem? Ou não? Bebe, mas agora já bem mais maneirado. A gente vai ficando velho e vai ficando mais bundão. Né? E você bebe, né? Você falou que gosta de uma cervejinha, eu bebo, João. Eu gosto mais de destilado, sabe? Não que eu não gosto de cerveja, mas a cerveja incha mais. E mulher, você já viu, né? Te dá uma pinga hoje, então. Você vai ver. Muito bom. Ó! Ai, nossa, olha aí, meu filho pequeno. Com todo respeito, você... Era os dois pequenininhos lá, o Augusto e a Rafaela, né? E depois ali também, eu tô com o Augusto no colo, aquela que eu tô de saia branca. Tava, inclusive, num evento, porque eu ia nos eventos e eu levava ele, por conta de não deixar, a babá ia junto e eu levava ele. E ele tinha, acho que uns 5 meses aí, ele era muito grande. E à direita, a minha Rafaela. Ele tem 27, né? 27. Ele é médico? Ele é médico. Você já se especializou em alguma coisa? Não, ele tá trabalhando e quer fazer psiquiatria, né? A turma gosta do negócio meio neuro, né? Eu também acho que eu gostaria. Deve ser melhor do que ficar costurando os outros, mas tá bom. Olha lá. Muito bem. É isso. Deixa eu passar aqui. Gostei dessa porra aqui, viu, Juliana? Muito bom. Olha lá a turma aí, ó. Essa é a foto que a gente mais gosta, né? Deles bebê e depois deles se formando, né? É, um orgulho. Quando eles se formam... Peraí. É a mesma criança ali do lado? A de cima é a Rafaela e de baixo é o Augusto. Eles eram muito parecidos quando era bebê, né? Não tem variabilidade genética ali. É a mesma merda. Só que hoje, adulto, olha, eles não são tão parecidos. Lógico que tem muitos traços em comum, né? Não tem. Não, ali do lado. Se o seu tapar aqui, é a mesma coisa um ou outro. Muito bem. E você já é vó ou não? Não, mas tô louca pra ser, viu? Então assim, moçada, vamos lá, meu filho. Eles namoram, são casados? O Augusto praticamente é casado, né? Ele tem uma esposa, vamos chamar assim, não casaram no papel ainda, mas estão lá e morando juntos, né? E ela também é médica. E a Rafaela tá sozinha, por enquanto. Muito bem. A Rafaela tá buscando algum projeto aí pro exterior. 27 anos, sua mãe quer ser vó. Meu filho, jato dentro, corre pro abraço, filho, 27 anos, já é médico, depois nós ver o que vai dar e tal. A dona Rafa aí, depois ainda precisa arrumar um bofe aí.
Mas ele é muito bonito, hein? Deve dar Ela é trabalho linda. pra você. Dá, ela é bom, muito né? linda. Os dois, Médica né? veterinária. Um beijo pra vocês, viu? Parabéns pela mãe que vocês têm aí. Mas que vocês eram a mesma coisa quando vocês eram crianças, vocês eram. Mas a Rafaela destoou, pode ver, né? O Augusto ali tá esse bigodinho aí de coisa, né? Daqui a pouco eles vão ver a entrevista, vocês vão me xingar pra cacete, mas tá bom. Olha lá! E esse daí? Puta, eu derrubei o coisa de novo, Juliana. Desculpa. Eu pago essa coisa. Esse aí é o... Cadê o nome dele aqui? O seu Serjão, Sérgio né? Oliveira. Esse que é o caminhoneiro. Esse que Mas é o caminhoneiro. Você acompanha ele de vez em quando nas boleias da vida aí ou não? Acompanhei várias vezes, em viagens mais curtas, tipo descarregar em Santos, ou carregar em alguma usina, alguma coisa assim, já acompanhei ele. Você sabe que eu acho que eu já vi ele em algum evento que a gente já se trombou. Será que não? Eu acho que não, porque ele não tem muito tempo pra me acompanhar em evento, viu, João? Eu Não. deve ter sido no Instagram que eu te acompanho. Pode ser no Instagram. É? É. Mas meu ele bate muita viagem longa ou não? Mais assim? Bate, mais... bate. Depende da época. Tem época que nem agora é a época do açúcar, né? Então dá pra pegar na região e descer pra Santos e voltar. Mas a hora que dá o retorno, eles acabam indo pro MS com alguma coisa que o frete fica melhor. Então isso oscila muito, dependendo da época, é a época dos fretes, né? Eu tenho várias histórias com caminhoneiro que eu vou falar pra você. Esses caras são guerreiros, gente. Você nunca entrou num posto de gasolina lá no cu do cacete do Brasil, os caras tomando banho na pia, porque assim, as condições são Exatamente. muito... Aquele aqui, a turma vai, eu vou dormir aonde? Dorme no graal, no frango assado, é gostoso. Agora, rapaz, saiu João, do e estado sabe de São cozinhar, Paulo. viu? É? Pensa numa comida boa. Ó... Seu então nós vamos marcar um churrasco qualquer dia. O churrasco não, a pensa. janta, quem vai fazer. É. Muito bem, um beijo pra você também, viu, Serjão? Parabéns pela tua esposa aí. Vamos lá aqui no meus slides. Aqui já estamos no campo, olha lá. Ó. Então, aqui, essa foto é bacana, porque assim, mostra, né, principalmente aquela, todo mundo de rosa, e depois aqui à direita, eu sempre promovi equipes de mulheres nas usinas onde eu passei, né? Eu gosto muito, acho que a gente tem que valorizar. Existe alguns paradigmas, né? Hoje já está muito mais fácil, muito mais evoluído essa questão. É mais normal, né? Entre aspas, né? Hoje é tranquilo, você tem mulher assim, no seu dia a dia, lidando muitas vezes com um peãozão mesmo, né? Exatamente. E elas foram entendendo como que era o contexto, a dinâmica de usina, né? Então, no começo, lá atrás, a gente fazia as equipes exclusivas de mulher para não ter aquele conflito, né? Hoje já não, hoje a gente vê que já está misto, as pessoas se respeitam. Tá entendendo ainda. Ainda tem muitas mulheres que reclamam, né? Porque às vezes está num ambiente ali que proporciona, facilita um pouco mais, enfim. Mas assim, eu entendo que é perfeitamente possível a gente conviver dentro de um ambiente. E é claro, as mulheres têm as habilidades dela, tem algumas coisas que elas têm mais facilidade. A gente vê muito hoje mulher, por exemplo, em oficina, fazendo parte elétrica, que é uma coisa um pouco mais específica, mais detalhada, né? E então, aposto que se você entrar na oficina dela vai estar muito mais organizado. Organizado, Entra no sem trator, dúvida. Juliana. Entra no trator. Sobe num trator de um cueca e sobe num trator de uma moça. Exatamente. Tira o sapato aí pra entrar, não começa a encher o saco. Mulher é mais detalhista, né? Então você pega o checklist do equipamento da mulher, ela é mais detalhista, então ela coloca mais, né, atenção naquilo ali, de uma forma que uma preventiva, né, programada, enfim, isso tudo facilita nessa dinâmica, né? Nessa, como eu falo assim, é uma junção mesmo, é um elo que tem que estar todo o processo produtivo tem que estar conectado, assim, para as coisas funcionarem bem. Muito bem, vamos para o próximo. Ó, essa daí já é mais essa velha guarda, direita, hein, gente, isso aí é de 1900 e epa. E eu, João, adorava, né? Eu comento com o pessoal, né? Essa esquerda aqui já é da usina Atene, a direita da usina Cocal. Quando eu acho essas fotos minhas antigas, às vezes o pessoal me manda. Eu recebo várias fotos que o pessoal tem e me manda. E aí eu olho e falo assim, gente, olha como eu era linda, eu era magrinha, né? E o pessoal vira pra mim e fala, ai, Inês, isso era horrível, isso era um bacalhau. Eu achando que eu tava, né, que era ser magrinha, que era lindo, né? O pessoal fala, não, Inês, isso era um bacalhau de tão magra, né? Mas era correria mesmo, né? Com filhos pequenos, tudo isso acaba meio que... E eles falam dessa época pra vocês ou não? Fala muito. O Augusto e a Rafa. Fala. Pra você ter uma ideia, chegava assim, final de semana, eu fazia questão de levar eles na usina para conhecer preparo de solo, colheita. Aí eles andavam de trator, andavam de caminhão. Eu fazia eles mexer com a terra, porque eu achava que eles iam seguir a carreira, né, da família, né? Pois é. Ninguém seguiu. A Rafaela desde pequena... Médico veterinário, mais ou menos. Mas não tem nada a ver, né? Não é bem distante, né? Se você E o for outro olhar. médico mesmo.
médico. E eu levava muito eles, adoravam, nossa, era uma diversão para eles, né? Então, eu tenho muita foto deles pequenos no campo e eu fazia eles ver mina, o que era uma mina, fazia plantar árvore, eu fazia eles fazer tudo que eu fazia na usina, né, dentro da proporção, para ver se eu conseguia enveredar eles, mas nenhum deles. A minha menina falou que vai prestar agronomia agora. Ela tá com 15 anos, não sei se ela vai, na verdade, a gente não sabe o que vai acontecer, mas... Porque é muito jovem pra gente decidir, É muito cara. jovem, principalmente agora, né? O pessoal é muito jovem. E assim, pra gente ser... Uma pressão da porra. E pra gente ser um profissional bem sucedido, a primeira coisa você tem que amar o que você faz, né? Como é que você vai amar se você não sabe o que é, pô? Tem mais foto? Tem mais uma? Ó. Essa aí já é a Inês de agora, né? Você tá toda gatona nessa foto. O Gui não acreditou, ele perguntou se era inteligência artificial essa foto. Eu falei, não, essa foto eu fiz com um profissional, lá em Paraguaçu, o Douglas. Mas foi feito assim na correria. Corri lá, passei um negócio na cara, igual hoje, né? Você tá charmosa. E fui pro campo com ele um dia bem gostoso, no final de tarde, e fizemos essas fotos, né? Então... É legal esses ensaios, eu acho uma puta frescura do caralho, mas depois sai umas fotos tão legais. Sai, eles têm uns insights bem bacanas na hora que você tá tirando foto, né? Então, é bem legal. Ficou bem legal, eu gostei também. A gente tira umas aqui no chupacana, ficou legal pra cacete. Tem mais, ô Ju? Acabou, minha querida? Que papo gostoso, hein, Inês? Passou, nem sei, deve ter dado umas 2 horas de papo hoje, hein? Pois é, né? Fantástico. Eu gosto de conversar, João. Não, eu também. Eu sou enchido tomando uma cajibrina aqui. Você tem mais alguma coisa que você quer colocar, minha querida? Que nós deixamos passar? Ou tá... Acho que foi bem, a gente coroou bem, a gente circundou toda a minha história, né? Meu jeitão de ser. Eu era muito curioso para saber você, assim, sabia? Porque a gente, né, não se conhecia profissionalmente de saber os detalhes. Eu fiquei muito legal de saber da sua trajetória. E foi bem bacana. Mas é isso, né? E assim, a gente carrega dentro, eu carrego dentro do meu coração a gratidão, né? E uma coisa muito importante que eu acredito que isso me impulsionou bastante também, né? Não carregar mágoa, sabe? Das coisas que passaram, das coisas que não deram certo. A gente sempre tem que olhar de uma forma otimista, né? Sempre pensar no próximo, né? Quando eu comentei do James Hunter, que ele traz uma liderança pensando no próximo mesmo, né? Uma liderança servidora, né? Então, às vezes a gente depara com situações que a gente vive alguns momentos não legais, mas a gente tem que se pôr no lugar do outro, saber o que está se passando na vida do outro, o que está acontecendo com o outro, e a gente tocar a vida para frente, né? Às vezes a pessoa fala, nossa, eu tive um azar, cheguei lá no pedágio e não vi e bati na traseira do carro. Fala, azar não, foi sorte, que azar seria se você tivesse se machucado muito maior na estrada, né? Exato. Então vamos olhar sempre pro lado positivo, é isso que traz a gente, né? E eleva a gente aí, energiza. Eu também acho. Essa turma que fica achando que a coisa é só linda é porque você tá entrando muito no Instagram. Não tem gente feia no Instagram, só tem gente gostosa. As coisas lá é tudo muito bacana. Então assim, cara, a vida de todo mundo é mais ou menos uma merda no ponto de vista falando assim. A maior parte das coisas é legal, todo mundo faz cagada, todo mundo tem problema. Aí a turma fica, minha vida é uma merda porque eu sei lá, fiz alguma coisa. Na verdade, sai do Instagram. Instagram, você já percebeu que você ficar nessas coisas, só tem gente gostosa, só tem viagem legal. Só tem vida boa, coisa bacana. Ninguém posta que tá devendo. Ô, João, mas você acha que eu vou postar meus perrengues? Jamais, eu quero eu postar... Eu posto de vez em quando que eu faço umas cagadas. Alguns stories, alguns perrengues, mas assim, é gostoso você mostrar coisa boa pra estimular outras pessoas, né? Inspirar outras pessoas também, porque, né? Só casalzinho lindo, daqui a pouco tá quebrando o pau com a mulher lá, porra, lógico que tá. E com isso a gente encerra o nosso Chupacana de hoje, que foi muito especial. Obrigado mesmo. Obrigado, viu, João? Eu fiquei muito feliz. A única coisa triste é que você não vai beber hoje, porque você vai, infelizmente, você tem que pegar a estrada. Eu vou pegar a estrada, João. Tenho a Rafaela me esperando e o Sérgio em casa. Então você vai levar hoje uma cachaça e uma cerveja para tomar com eles, mas eu só tenho o último pedido para fazer para você. Pode falar. Que é o falar, como que é? Chupacana Show olhando para a câmera para a gente fazer cortes legais depois. É nessa aqui, né, Ju? Vai que é sua. Chupacana Show. Salva de palmas, muito obrigado.